Todos pensavam que ele era um idiota inútil, mas ele se revela o herói mais forte que finge ser normal e imediatamente cria um harém. Alan costumava ser o herói mais poderoso, mas se cansou de salvar humanos sem valor à custa de sua vida pessoal. Então, quando estava prestes a morrer, ele fez um desejo à deusa que chorava ao seu lado. Queria viver como um homem comum em sua próxima vida. Seus desejos se realizam, e ele se torna o filho fracassado de um duque. Certo dia, ele acorda em seu quarto enquanto seu irmão mais novo bate à porta, dizendo que o pai quer vê-los. Seu pai imediatamente começa a insultar Alan, dizendo que ele ainda é um fracassado de nível 1 mesmo depois de tantos anos, e que seus atributos não aumentaram nem um pouco. Além disso, ele nem sequer recebeu qualquer dom divino de Deus, como outras crianças nobres. Então, ele expulsa Alan da família, alegando que ele é um fracasso e uma mancha no nome de sua família. Alan sai do castelo completamente inabalável, pois estava esperando por este momento para poder viver esta vida se divertindo e sem se preocupar com os outros, mas percebe que ainda possui seus poderes da vida passada. Pouco antes de sair para vagar, ele ouve um grito feminino vindo de longe. Eram duas garotas sendo atacadas por monstros. A cavaleira moleca Beth tenta cortar e esfaquear os monstros cão, mas mesmo quando os despedaça, eles se curam imediatamente. Ela diz à princesa Lisa para fugir enquanto bloqueia os monstros cão, mas a princesa está irredutível em não deixá-la para trás. Então, ela simplesmente fica atrás dela enquanto Beth faz o possível para manter os monstros afastados. Alan observa de longe usando seus olhos mágicos e se lembra de como, quando eram jovens, alguns homens em uma festa zombavam dele por ser inútil. Mas Lisa interveio e disse àqueles homens que pelo menos ele tentava. Isso o faz querer ajudá-la nesta situação, justamente quando a guerreira incompetente cai. Um dos cães a ataca, cortando seu corpo e deixando-a inconsciente no chão. Os monstros estão prestes a terminar o serviço, mas Alan reúne toda a sua energia mágica e corre mais rápido que um raio para aparecer na frente da princesa no último instante, agarrando o cão pela garganta. Lisa fica chocada enquanto Alan ataca os 3 monstros antes de pular no ar e escaneá-los. Ele descobre que todos têm um núcleo dentro, então usa sua habilidade especial que cria várias espadas etéreas ao seu redor e as lança contra os monstros cão, obliterando-os completamente. Beth pede desculpas a Lisa por ser incompetente e pensa que este é o fim para ela. No entanto, Alan se aproxima e usa sua magia de cura para curá-la completamente e até restaura sua armadura. Isso realmente choca as garotas, pois todos sabiam que Alan era um fracassado inútil e sem poder algum. Ele não pode dizer a elas que são poderes de sua vida anterior, mas as garotas chegam à conclusão de que deve ser um novo tipo de bênção divina que a igreja desconhece. Ele então pergunta a Lisa o que diabos ela está fazendo no campo, e ela explica que enquanto orava a deusa, recebeu uma profecia de que precisava ir a uma vila distante para ajudar o herói. Não havia outros detalhes, e ela deixou a capital ao lado de Beth, que era uma das guerreiras mais fortes e sua guarda-costas. Lisa então pergunta a Alan o que ele está fazendo ali, e ele responde que deveriam conversar sobre isso enquanto retomam a jornada. Ele se levanta e conserta a carruagem usando sua magia de cura. Enquanto viajavam pelo campo, Lisa descobre que ele foi expulso pelo pai por ser impotente. Agora, ele simplesmente quer viver uma vida normal, longe da fama e das pessoas. Ela sente pena dele e até se recusa a denunciá-lo ao rei, mesmo sabendo o quão úteis seus poderes poderiam ser para o reino. Alan a agradece e promete acompanhá-la enquanto ela vagueia pelo campo em busca do herói. Depois de um tempo, eles finalmente chegam à vila que ela procurava, e surpreendentemente não encontram monstros vagando pela área, o que é muito raro. Eles andam pela vila, mas ela parece vazia até que finalmente vem uma horda de pessoas, enquanto uma garota é expulsa da casa de um... Essa garota de peito liso acaba sendo Akira, a heroína atual que possui a espada todo-poderosa que um dia pertenceu a Alan em sua vida anterior. Akira nem reconhece Lisa e pede que a levem para almoçar primeiro, pois está com fome. Dentro de um restaurante, eles começam a comer, e Akira lhes conta que estava vagando pela vila quando avistou uma jovem correndo pela floresta. Ela a agarrou e perguntou se estava bem, mas a garota afirmou que o dragão iria comê-la. Ao ouvir isso, ela decidiu matar o dragão e escondeu a garota em uma pequena caverna antes de ir para a vila buscar mais informações. Mas quando entrou na casa do velho para fazer perguntas, ele se recusou a falar e a expulsou. Alan acha tudo isso um tanto suspeito e teoriza que há uma possibilidade de que esses aldeões estejam tentando sacrificar a vida da garota para obter proteção do dragão, e é por isso que não veem monstros por perto. Essa teoria faz sentido para todos eles, então Akira decide que vai subir a colina e matar o dragão sozinha. Lisa imediatamente se oferece para ir com ela, pois segundo a profecia, precisa guiar a heroína, e Beth obviamente segue Lisa. Alan respira fundo, pois não pode deixar seus amigos sozinhos, então decide ir com eles caso sejam dominados pelo dragão. Enquanto sobem a colina, Akira parece muito confiante em suas habilidades e elabora um plano, afirmando que irá direto para enfrentar o dragão, enquanto os outros devem contornar a montanha e encurralar o monstro.
Alan sabe que essa heroína é completamente inútil e será destruída, então ele se oferece para ir pela frente sozinho, enquanto as garotas contornam a montanha. No entanto, Akira percebe que ele é mais poderoso do que aparenta e pode matar o dragão sem deixá-la lutar. É por isso que ela quer ir pela frente, e então pede para lutar com ele assim que terminar com o dragão. Alan concorda com o plano, e Akira acaba indo direto para o dragão, que imediatamente lança uma enorme explosão de chamas contra ela. Ela desvia de alguma forma e usa suas habilidades especiais para lançar raios no dragão, mas sua magia é tão fraca que apenas faz cócegas no dragão, que ri da cara dela. De repente, o dragão mostra a ela que a garotinha também está ali, e revela que ele só queria se divertir aterrorizando os aldeões, por isso a libertou de propósito. Isso irrita Akira, e ela reúne toda a sua força e avança com um ataque de raio, cortando o dragão de forma limpa antes de posar como uma heroína. Mas quando ela se vira, encontra o dragão completamente ileso. Ele ri e a esbofeteia até a inconsciência, o que a incapacita completamente enquanto ela jaz no chão, esperando que o dragão a finalize. Felizmente, Alan vem em seu socorro e corta uma das asas do dragão de forma limpa, derrubando-o. Ele então diz às garotas para saírem da área enquanto o dragão avança contra ele em velocidade máxima, mas Alan simplesmente usa seu ataque mágico para lançar um corte aéreo que atinge o dragão e o para em seu caminho. O dragão fica muito confuso, pois ele é o Rei Dragão Vermelho, o dragão mais forte do mundo. Mas Alan o escaneia imediatamente e está pronto para desferir o golpe final. Mas o dragão começa a fugir como um covarde antes de pular em cima das garotas. Ele promete matá-la se Alan der mais um passo. Mas Alan não se importa nem um pouco e avança com um golpe, penetrando o dragão com sua espada e liberando seu movimento supremo que destrói o dragão por completo. Todos se alegram com a vitória, e Alan percebe que as garotas não conseguiriam sobreviver um dia neste mundo sem a ajuda dele, e decide adiar sua aposentadoria até que o trabalho de Lisa esteja concluído. Na manhã seguinte, ele acorda perto da árvore apenas para encontrar Lisa o encarando. Ele então olha ao redor para ver a garotinha sentada e observando enquanto a heroína Akira e Beth estão em uma luta de treino para decidir quem é a mais forte entre elas. De repente, Alan se lembra que ontem Lisa usou magia de cura de classe santa em Akira quando ela estava ferida. Mas Lisa lhe diz para não divulgar essa informação a mais ninguém, pois é um segredo que ela tem guardado, e Alan promete que o segredo dela estará seguro com ele. Nesse momento, Akira chama Alan, afirmando que elas também querem ter uma luta de treino com ele. Mais tarde naquele dia, todos se preparam na carroça, mas Akira decide que quer ir sozinha, sem viajar de carroça. Alan pergunta se ela ficaria bem, mas ela promete que sabe se virar, e diz a eles que levará a garota consigo. Isso deixa Alan desconfiado, então ele avisa para ter cuidado com o FBI, e ela segue seu caminho. Alan e os outros seguem na carroça, onde Lisa pede desculpas a Alan porque na última luta contra o dragão, a espada dele quebrou, e diz que quer ir a uma vila próxima, cheia de degenerados, porque sua amiga Noel mora lá e forja espadas incríveis. Alan diz a ela para não se preocupar, mas concorda em ir à vila de qualquer forma. Enquanto isso, de volta à casa de Alan, seu pai e seu irmão Karen estão conversando sobre como o plano deles falhou. Acontece que foram eles que enviaram os monstros-cão para atacar a princesa, e também fizeram um acordo com o dragão para matar a heroína, pois querem se vingar do reino. Karen começa a gritar, mas o pai manda ele calar a boca, enquanto ele volta sua atenção para um sujeito com aparência de mordomo velho, e o instrui a obter mais informações sobre o paradeiro da princesa. De volta à vila, Alan fica chocado ao ver a área cheia de todo tipo de demi-humanos vagando por ali, enquanto ele encontra o caminho para a casa de Noel. Lá dentro, eles a encontram deitada no chão, o que assusta Lisa, mas acontece que ela estava apenas exausta depois de trabalhar a noite toda. Lisa a cura, e depois pede para ela fazer uma espada para Alan, mas Noel recusa categoricamente, alegando que tem muitos clientes que querem suas espadas polidas e consertadas com urgência. Ela então pergunta o que aconteceu com a espada original dele, que Alan então lhe mostra. Ela o olha com nojo, e afirma que nunca poderá forjar uma arma para um cara que não consegue cuidar dela. Lisa diz a ela para verificar uma vez, então Noel usa suas habilidades especiais para ver como a espada quebrou, e percebe que ela foi usada perfeitamente em todo o seu potencial, e só então se partiu. Isso a faz mudar de ideia, e ela concorda em fazer o trabalho para ele, e então os expulsa, para que possa trabalhar em paz. Depois disso, os três decidem ir para a cidade para conseguir uma hospedagem para passar a noite. Mas acontece que uma garota usando um vestido bem bobo estava espionando-os, e ela trabalha para o velho mordomo. Ela lhe conta o que viu, mas ele fica confuso porque deveria haver apenas uma guarda feminina inútil com Lisa, e não outro homem. Depois de passar o dia na cidade, Alan decide vender as escamas de dragão que ele recolheu na Guilda dos Aventureiros. Um pouco triste, Alan caminha até a Guilda dos Aventureiros e vai ao balcão, apenas para encontrar outra recepcionista peluda. Ele entrega a escama de dragão a ela e pede para trocá-la por dinheiro, mas essa recepcionista nunca viu uma escama de dragão vermelho na vida e começa a gritar como louca. Isso atrai a atenção do velho mordomo junto com a subordinada, que se aproximam de Alan.
E o mordomo começa a perguntar como ele conseguiu a escama. Alan diz que ele e seu grupo tiveram uma luta com o Rei Dragão Vermelho e conseguiram vencer, e foi por isso que ele obteve a escama. O mordomo usa suas habilidades para verificar o nível dele e percebe que Alan é um fracassado de nível 1. Então ele pergunta se a heroína estava em seu grupo. Alan responde sinceramente, dizendo que a heroína estava no grupo deles e que juntos a derrotaram. O mordomo parece satisfeito com isso e sai, onde diz à subordinada que o cara é um completo nerd que não consegue nem cortar a própria carne, muito menos matar um dragão. Mas a subordinada ainda está apreensiva e afirma que sente que ele está escondendo algo. Na manhã seguinte, Alan e o grupo voltam à casa de Noelle para vê-la, apenas para encontrá-la caída no chão, inconsciente mais uma vez. Lisa ajuda a recuperar a consciência enquanto Noelle diz a Alan que sua espada está pronta. Alan pega a lâmina azul esguia e afirma que é, sem dúvida, uma das melhores espadas que já viu. E imediatamente a elfa, sedenta, começa a dizer que quer que ele a experimente lá fora. Lisa imediatamente põe um fim nisso, forçando Noelle a descansar antes de fazer qualquer coisa. Mas depois disso, eles seguem para a floresta para tentar matar alguns monstros. No caminho, eles começam a conversar, e Alan pergunta a Noelle por que ela é uma ferreira, já que isso geralmente é feito por anões. Noelle lhe diz que é porque ela perdeu a família quando era uma jovem elfa, e enquanto vagava pela floresta, acabou sendo salva por uma anã chamada Vanessa, que era mais máscula do que você. Vanessa então cuidou dela, mas um acidente infeliz aconteceu e ela a perdeu para sempre. Antes que pudesse explicar mais, o mordomo apareceu novamente com a subordinada dentro da floresta sem motivo aparente, e começou a perguntar se ele estava ali para matar monstros, mas Alan o manda parar de agir como um stalker, então o mordomo sai rapidamente. Alan avança e encontra alguns monstros que ele destrói facilmente com sua nova espada, cortando-os em pedaços, o que parece ser um teste bom o suficiente para a espada. Mas essa sedenta Noelle ainda não está satisfeita, e afirma que eles deveriam matar monstros mais fortes, arrastando-o para mais fundo na floresta. De repente, Alan para e usa seus olhos mágicos antes de usar sua espada para cortar a barreira mágica à sua frente, revelando uma abominação gigante de lobo-tigre que causa a Noelle um choque pós-traumático profundo, ao perceber que foi isso que matou Vanessa. Então ela pede a Alan para matá-lo imediatamente, enquanto Alan fica ali confuso, sem saber qual a decisão certa a tomar. Noelle começa a se lembrar do passado e de como foi horrivelmente negligenciada quando era jovem. Embora Vanessa a tenha levado para casa, ela quase nunca falava ou se importava com Noelle, e passava a maior parte do tempo batendo na lâmina repetidamente com um puro senso de determinação em cada golpe. Noelle tentou chamar a atenção de Vanessa de todas as formas imagináveis, gritando seu nome repetidamente, sem sucesso. E mesmo quando queria comida, não obtinha resposta. Isso a irritou um pouco, então ela ia e comia o que encontrava na casa. Mas mesmo depois disso, ela recebia o tratamento de silêncio de Vanessa, que continuava a martelar a lâmina como um relógio. Por fim, Noelle tenta fazer algo realmente drástico, e pega uma espada antes de perder o equilíbrio e cair sobre todas as outras ferramentas. Mas apesar disso, Vanessa nem sequer olhou para ela uma vez para ter certeza de que estava bem. Ela acabou dormindo na mesa. E quando a manhã seguinte chegou, Vanessa finalmente completou sua lâmina. E só então Noelle viu algo que lembrava um sorriso no rosto dela. Finalmente, ela volta à realidade e, com os olhos cheios de lágrimas, diz a Alan para destruir a criatura, pois foi ela quem matou Vanessa. Alan se recusa a fazer qualquer coisa, pois a besta não está tentando prejudicá-los. Na verdade, ela está longe de qualquer assentamento humano, dormindo pacificamente e cuidando da própria vida. Ao ouvir isso, Noelle arranca a espada das mãos de Alan e, com os dentes cerrados, corre em direção à besta para desferir um golpe mortal, apenas para ser parada por Alan, que a avisa que isso não adiantará, pois a besta tem um feitiço protetor ao redor dela, que não permite que um ataque abaixo de certo nível a atinja. Segundo ele, eles precisarão de uma espada sagrada se quiserem ferir o monstro, mas Noelle lhe diz que a espada dela é boa o suficiente para ser considerada uma espada sagrada. Alan lhe diz que a espada dela não está nem perto do nível de uma espada sagrada. E não importa o quanto ela tente, a lâmina nem sequer fará um arranhão na besta. Depois de dizer isso, ele começa a se afastar, dizendo a ela que ela poderia fazer o que quisesse. Na noite seguinte, ele volta à cidade e se encontra com Lisa e Beth antes de lhes contar toda a história sobre o que acabou de acontecer nas profundezas da floresta. Lisa fica confusa sobre por que um grande monstro estaria escondido nas selvas sem fazer nada. Mas Alan afirma que suspeita que alguém trouxe intencionalmente o monstro para esta área, pois usaram um feitiço ao redor, que tornou a besta invisível a olho nu. Ele então se vira para Lisa e pergunta qual era o verdadeiro motivo de ela querer vir para cá, pois duvida que ela viria apenas para tentar criar uma espada. Lisa sorri envergonhada antes de revelar que ele está certo, e
que vieram para investigar o assassinato do general do exército deles. Segundo ela, o general era um homem muito justo e bom, mas um dia foi encontrado assassinado dentro de sua própria casa, sem sinais de intrusos e nenhuma evidência, exceto pelo fato de que o assassino levou a cabeça do general consigo, deixando o corpo para trás. Betty suspeita que isso foi obra de um demônio, pois nenhum humano possui essa habilidade, mas elas não têm ideia por que um demônio se daria ao trabalho de matar o general tão secretamente. Enquanto isso, dentro da floresta, a subordinada verifica o lobo monstruoso, mas fica confusa como um ser humano normal como Alan pode destruir a barreira de invisibilidade que ela colocou tão facilmente. Ela então volta para a cidade para se encontrar com o mordomo e lhe entrega o relatório. O mordomo afirma que essa cidade é chata e que ele quer ir embora, então ele diz à subordinada para ir e matar a princesa, assim como a elfa Noel, o que surpreende a garota. O mordomo percebe e volta para ela, dizendo que ela não tem escolha, enquanto uma coleira de escravo aparece em seu pescoço. Naquela noite, Noel começa a trabalhar na lâmina novamente depois que Alan lhe deu muitas informações sobre os problemas da espada, e dessa vez ela estava determinada a produzir uma lâmina que não pudesse ser rivalizada por ninguém. Ela continua a copiar a lâmina, assim como Vanessa fazia, mas acaba exausta e dorme ali mesmo onde estava. Em seus sonhos, ela novamente testemunha os eventos que ocorreram naquele dia horrível, quando a casa delas foi atacada pelo lobo monstruoso, junto com o mordomo que queria remover Vanessa da face da terra, apenas porque ela estava tentando fazer espadas que pudessem rivalizar com os tesouros sagrados. O lobo a empurra pela casa enquanto ela desliza para trás, mas consegue se estabilizar antes de avançar para um ataque. Para sua surpresa, no momento em que sua lâmina tocou o lobo, ela se estilhaçou em milhares de pedaços enquanto o lobo a dilacerava com seus dentes afiados. Com sangue escorrendo pelos dentes, o monstro se vira para finalizar Noel, mas de repente um enorme raio o choca, e a heroína se apresenta na frente de Noel. O lobo não se importa muito e tenta atacá-la, mas ela choca o monstro mais uma vez, o qual ele sacode como se não fosse nada antes de atacar novamente. A heroína contra-ataca e consegue cortar o monstro no rosto graças à sua espada sagrada, o que assusta o mordomo o suficiente para que ele decida fugir da cena. A heroína pede desculpas por não ter conseguido salvar Vanessa, mas Noel está desolada porque, mesmo depois de Vanessa ter colocado todo o seu trabalho duro naquela lâmina, ela simplesmente se estilhaçou no impacto. Ela chora copiosamente, jurando que fará uma lâmina melhor que uma espada sagrada. Na manhã seguinte, acorda sentindo-se muito melhor e mais leve. Ela se pergunta se Lisa a curou e sai para verificar, mas não encontra ninguém. Então volta ao trabalho, enquanto na verdade, Alan a curou à noite para garantir que ela permanecesse saudável. Mais tarde naquele dia, ela finalmente terminou a espada, e desta vez, confiante de que a lâmina era forte o suficiente para competir com um tesouro sagrado, ela sai sozinha à noite para tentar matar o monstro. Ela encontra o lobo ainda dormindo e tenta atacá-lo de surpresa, mas o lobo a sente e a arremessa contra uma árvore. Ela mal consegue se levantar depois disso, quando o mordomo aparece, elogiando sua durabilidade, já que a maioria morre ao ser atingida pelo lobo. Ela mais uma vez corre em direção ao monstro, mas com o poder de uma animação ruim, o lobo consegue desviar e a chuta nas costas. O mordomo diz para ela fazer suas últimas orações. Mas assim que o monstro ia matá-la, Alan aparece no meio e afasta o lobo com um golpe. O mordomo ri e diz a Alan que este era seu plano, pois a serva estava entrando no quarto da princesa para matá-la enquanto dormia, mas encontra a cama vazia. Imediatamente, Beth e Lisa a chamam por trás, pois, graças às barreiras de Alan, elas conseguem ver através do feitiço de invisibilidade. A serva tenta atacar imediatamente, mas Beth a intercepta e, após um breve embate, a empurra para trás. Ela estava prestes a desferir o golpe final, mas a princesa a impede. E usando isso a seu favor, a serva atinge Beth na cabeça e agarra o braço de Lisa, mas para bem antes de matá-la. A princesa percebe que a garota está sendo forçada a lutar quando Beth a atinge na cabeça e a nocauteia. Enquanto isso, o mordomo ordena que o lobo mate Noel e Alan, mas ao contrário do que aconteceu com Vanessa, quando o lobo atacou Alan, ele conseguiu cortá-lo sem que sua espada quebrasse. O lobo morre imediatamente e, temendo por sua vida, o mordomo covarde foge na mesma hora. Alan leva Noel de volta à cidade, onde se encontra com Lisa, e eles vão interrogar a serva. Eles acabam descobrindo que ela foi escravizada quando o mordomo invadiu sua vila e matou a todos, então ela não teve escolha a não ser trabalhar para ele, já que não tem casa. Isso lembra Noel de sua própria infância, e de forma semelhante a como Vanessa levou para casa, ela se aproxima da serva e a liberta de suas amarras, afirmando que a levará para sua casa, e que elas podem viver juntas em seu lar. Isso a deixa muito feliz, e ela começa a chorar, o que resolve a maioria dos problemas, mas Alan ainda não terminou e quer acabar com o mordomo para sempre. Ele sai para a floresta sozinho mais uma vez e usa seus ataques especiais para tentar encontrar o mordomo. Mas acontece que enquanto ele se escondia atrás das montanhas, um demônio o encontrou e o matou antes de deixar o local. Acontece que as ordens para matar o mordomo foram dadas por ninguém menos que o próprio pai de Alan, que contratou o demônio e também é responsável por matar o general do reino. Ele diz ao demônio que quer acabar com o herói e também com a princesa,
Mas seu filho pula no meio, dizendo ao pai que quer lidar com o grupo da princesa pessoalmente. Enquanto isso, Alan e seu grupo estão na oficina de Noel. Eles têm tentado encontrar pistas sobre os assassinos do general, mas nenhuma foi encontrada até agora. Noel de repente dá uma ideia a Alan, recitando uma história sobre uma certa vila próxima, onde um fantasma de armadura de prata aparece à noite e assombra o cemitério. Betty surta ao ouvir essa história porque ela morre de medo de fantasmas, como uma criança de 5 anos. E enquanto todos estão ocupados provocando-a sobre isso, Lisa decide investigar a história do fantasma. Alan também concorda porque demônios podem saber como ressuscitar pessoas, e eles podem encontrar algumas pistas se essa história for verdadeira. Então, naquela noite, Alan e seu grupo vão à vila e encontram as pessoas trabalhando duro, preparando-se para o Halloween. Lisa pergunta aos aldeões se eles viram um homem usando armadura de prata por ali. Eles nunca viram nada parecido e Lisa fica desapontada com a resposta. Alan diz que eles deveriam verificar o cemitério da vila também, porque Noel mencionou isso claramente em sua história. Eles encontram um cemitério vazio, mas Betty está totalmente alerta, e ao ouvir o farfalhar das folhas, ela imediatamente se vira. Ela estava antecipando um inimigo, mas tudo o que encontra é um homem com olhos completamente brancos. Eles não suspeitam de nada e seguem o homem enquanto ele os leva à casa do chefe da vila. Eles encontram o chefe da vila, que nega qualquer avistamento de um fantasma usando armadura de prata nesta área. No entanto, como consolo, ele convida Lisa e os outros a ficarem por 2 dias e testemunharem o festival amanhã. Alan aceita a oferta instantaneamente e o chefe da vila providencia sua acomodação. Enquanto Lisa dorme em seu quarto, ela sonha com sua infância. Ela vê seu tio, que era um cavaleiro, e seu guarda-costas. Ela gostava muito dele, e ele também a adorava. De repente, seu sono é perturbado pelo ranger do assoalho, e ela sai para ver se algo está acontecendo. Quando Lisa olha pela janela, ela fica chocada ao ver um cavaleiro de armadura de prata que tem uma semelhança estranha com seu tio. O cavaleiro começa a se afastar e Lisa o persegue, acabando por chegar ao cemitério. O cavaleiro desaparece e então, de repente, zumbis brotam do chão. Lisa grita de terror, mas então Alan a acorda. Acontece que ela estava apenas tendo um pesadelo, mas a sensação de terror e solidão ainda não a deixou. Então ela se agarra a Alan e pede para ele deixá-la ficar assim por um tempo. O dia muda, e na noite seguinte, os aldeões se vestem de fantasmas para celebrar o Halloween. Eles acendem uma enorme fogueira e dançam ao redor dela, enquanto Alan e as garotas os observam. De repente, o homem de olhos brancos de ontem se aproxima deles e os convida a se juntar ao festival. Lisa diz que está cansada, então vai descansar, mas pede a Betty e a Alan para aproveitarem o festival. Alan suspeita de algo estranho acontecendo na vila, então ele usa seus olhos mágicos para escaneá-los rapidamente. Ele então aceita a ordem de Lisa e corre em direção aos aldeões dançantes, e Betty o segue. Assim que Lisa fica sozinha, uma estranha trilha de fumaça passa na frente dela, e ela de repente ouve a voz de seu tio. Ela se vira e o vê atrás de uma multidão de aldeões mascarados, então ela corre ansiosamente em sua direção. Ela continua a passar pelos aldeões enquanto o cavaleiro caminha para a escuridão. Eventualmente, Lisa chega à floresta escura, e a fumaça misteriosa se torna ainda mais densa ao redor dela. O Cavaleiro de Prata aparece diante dela, e é de fato seu tio. Ele diz a ela que vir a uma floresta à noite é perigoso, mas Lisa simplesmente responde que não teme nada porque ele está aqui com ela. Ela se lembra que ele a estava guardando uma vez, enquanto ela pegava uma rota perigosa na montanha. A carruagem deles foi atacada por monstros, então seu tio correu para fora para afastá-los. Ele fez o seu melhor para proteger Lisa e atacou um monstro que a estava mirando. No entanto, o monstro não morreu com seu primeiro golpe e o atacou em vez disso. O cavaleiro ficou gravemente ferido, e o monstro o agarrou em sua mandíbula e começou a voar para longe. O cavaleiro usou todo o seu poder para esfaquear o monstro no coração, e ambos caíram no rio abaixo. Essa foi a última vez que Lisa o viu, e como a equipe de busca nunca o encontrou, ela acreditava que ele estava vivo em algum lugar. Agora ela pergunta onde ele esteve todo esse tempo, e o cavaleiro responde que ele estava ardendo em ódio pela família real enquanto se escondia e tramava sua vingança. O cavaleiro diz a Lisa que seu pai, o rei, está tentando matá-la, e ela luta para acreditar no que acabou de ouvir. Seu tio afirma que o imperador está mirando em pessoas nascidas com dons naturais. Ele diz que essas pessoas talentosas incluem o herói, Noel, o general que perdeu a vida, e até mesmo Lisa, que tem o poder de uma santa. O cavaleiro acredita que o rei considera pessoas como eles apóstolos de Deus que se rebelarão contra ele e destruirão seu país. É por isso que ele vai matar todos eles. O cavaleiro então estende a mão para Lisa, pedindo para ela se juntar a ele e derrotar seu pai malvado. Lisa fica atordoada com suas palavras, mas ainda decide não confiar nele cegamente. Ela afirma que mesmo que o que ele disse seja verdade, ela acredita que eles podem resolver essa questão conversando pacificamente com o rei. O cavaleiro percebe que a garota não vai cair em sua encenação, então ele revela sua verdadeira natureza e começa a levitar usando magia negra. Ele ataca Lisa, mas então, de repente, Alan chega lá para salvar sua garota. Ele bloqueia o ataque do cavaleiro e o força a recuar. Alan revela que tem estado de olho em Lisa todo esse tempo,
e ele sabe que o cavaleiro está sendo controlado por um demônio agora. Ele usa seus poderes mágicos e quebra o feitiço lançado no corpo do cavaleiro para libertá-lo do controle do demônio. Lisa está preocupada com seu tio, mas ele se levanta e diz a ela que suas preocupações são em vão, pois ele já está morto. Ele agradece a Alan por libertá-lo do feitiço que o forçou a atacar sua própria sobrinha. Ele revela que tudo o que disse a Lisa sobre o rei tentando matá-la era mentira. O cavaleiro então pede a Alan para cuidar de Lisa por ela, e ele promete que a manterá segura. O cavaleiro fica feliz em ouvir isso, e então ele faz seu último pedido a Alan e o desafia para um duelo uma vez. Alan aceita o desafio graciosamente, e o cavaleiro corre em sua direção primeiro. Alan bloqueia seu primeiro ataque, e então os dois homens trocam golpes enquanto exibem suas habilidades de esgrima. Enquanto Lisa os vê, ela se lembra de como seu tio uma vez prometeu protegê-la de todo perigo no mundo até que um homem mais forte que ele estivesse pronto para ficar ao lado dela. Hoje é o dia em que o desejo de longa data de seu tio se tornou realidade, e enquanto ele repousa no colo de Lisa após ser derrotado por Alan, ele diz a ela para parar de chorar. Ele diz que ela realmente foi como uma filha para ele, e deseja a ela felicidade eterna enquanto ele dá seu último suspiro. Mais tarde naquela noite, enquanto Alan observa a vila da muralha fortificada, o chefe da vila se aproxima dele. Ele pergunta a Alan há quanto tempo ele conhece o segredo deles, e ele revela que sabia desde o início. Todas as pessoas nesta vila estavam mortas, e o chefe da vila era quem as controlava com magia. Alan diz que, apesar de saber disso, ele não queria incomodar esta vila pacífica. No entanto, o chefe da vila não pretende viver com sua misericórdia, porque ele é na verdade um demônio. Ele invoca seus zumbis para atacá-lo, mas Alan usa seu poder e quebra o controle do chefe da vila sobre os zumbis. Ele então envia um golpe voador que corta o chefe da vila demônio e todos os seus zumbis ao meio. Eles se desintegram, e o chefe da vila deixa para trás um núcleo mágico. No dia seguinte, enquanto retomam sua jornada, Alan analisa o núcleo mágico e encontra os poderes de seu irmão mais novo nele. Ele acredita que seu irmão mais novo estava por trás da reanimação do tio de Lisa, bem como da morte do general. No entanto, Lisa de repente recebe uma mensagem de um soldado que lhe diz que o general que deveria estar morto de repente retornou a eles, e ninguém pode acreditar nesta notícia. Por outro lado, o irmão mais novo de Alan, Brett, está sonhando com o dia em que tudo desmoronou. Foi o dia em que sua mãe morreu, e seu pai perdeu o coração e toda a fé que tinha no mundo. Ele se tornou um homem amargurado e ressentido que olhava para seus filhos com nojo e desdém. Brett era muito jovem para entender o que seu pai estava passando e era frequentemente desprezado por ele. Os servos falavam sobre como Brett apenas brincava apesar da perda de sua mãe, e o comparavam a Alan, que era muito mais maduro para sua idade. Brett descontou esse ressentimento em Alan e o culpou por desprezá-lo, assim como o pai deles. Ele de repente acorda em suor frio e soca seu travesseiro em frustração com um sonho. Logo ele vai cumprimentar seu pai, que ri maniacamente enquanto lê uma carta. A carta em sua mão queima, enquanto ele declara que é hora de começar sua vingança contra este reino e contra os próprios deuses. Horrorizado com a reação de seu pai, Brett pensa que ele é o único adequado para liderar esta família. Enquanto isso, rumores sobre o general morto voltando à vida começam a circular na cidade. Não só isso, o general revivido parece ter se juntado à rebelião contra o rei, e está tentando convencer os cidadãos a se juntarem ao seu lado. O capitão Edward dos Cavaleiros Reais e seu assistente estão andando pela cidade, ouvindo as fofocas e rumores. O assistente acredita que os rumores eram inevitáveis, mas estão se espalhando suspeitosamente rápido. Edward também acredita que alguém está tentando espalhar os rumores deliberadamente, e seu assistente pergunta o que ele pensa sobre o general voltando à vida. Ele responde que não importa se o general é um impostor ou um fantasma, porque se ele estiver agindo como um inimigo do reino, os cavaleiros o derrubarão. Ele tem certeza de que se o general estivesse vivo, ele teria tomado a mesma decisão que ele. Eles entram em um beco, onde uma figura alta e encapuzada de repente aparece diante deles. Ambos os cavaleiros se preparam para lutar, mas o homem remove parcialmente seu capuz para revelar que ele é o arcebispo da igreja. Edward pergunta o que ele está fazendo aqui em um lugar perigoso como este sozinho, e o arcebispo responde que quer falar com ele em segredo e o convida a ir com ele. Edward aceita seu convite, apesar das suspeitas de seu assistente. Ele afirma que não vai lutar uma batalha, e esta é simplesmente uma viagem para coletar informações. Ele parte com o arcebispo, mas seu assistente ainda não consegue superar a sensação de desconforto. O arcebispo leva Edward aos campos de treinamento dos cavaleiros e então desaparece imediatamente. Edward é deixado sozinho na área de treinamento quando de repente alguém o ataca por trás. Ele sente a sede de sangue do atacante a tempo e para seu ataque apenas para descobrir que é seu velho amigo e pai de Alan, Craig. Edward o repele e eles trocam algumas saudações, falando sobre como não mudaram nada em tantos anos. Edward comenta que não vê Craig desde o funeral de sua esposa e pergunta por que ele está de repente aqui. Craig ri enquanto o chama de tolo. Ele revela que o arcebispo já está sob seu controle e ataca Edward, que ainda não entendeu o que está acontecendo. Ele bloqueia o ataque de Craig enquanto exige uma explicação,
e Craig declara que não tem mais nenhuma necessidade deste mundo. Em outro local, Brett está viajando de carruagem para executar seus planos. No entanto, a única coisa em sua mente são as memórias da morte de sua mãe. Ele era incapaz de compreender o conceito de morte naquela época e perguntou a Alan por que a mãe deles não estava acordando. Alan simplesmente disse a ele que todas as pessoas morrem um dia e o confortou segurando sua mão. Naquela época, o relacionamento deles não era tão ruim, e Brett costumava visitá-lo quando não conseguia dormir à noite. Ele perguntou a Alan se ele era um fracasso porque o pai deles o havia chamado de fracasso antes. Alan tentou convencer Brett de que ele não era um fracasso e que não deveria dar atenção às pessoas que julgavam seu valor sem lhe dar uma chance. No entanto, ele só conseguia chorar porque não conseguia acreditar nas palavras de seu irmão em vez das de seu pai e fugiu de Alan. Logo, ele começou a mostrar crescimento. E o pai deles o reconheceu e começou a tratar Alan como um fracasso em vez disso. Brett ficou feliz em receber a atenção do pai, e também frustrado que, apesar de todos o chamarem de perdedor, Alan não se importava nem um pouco. Brett disse a ele que ele era indigno do nome da família deles, mas Alan disse a ele que se ele se encontrasse no caminho errado, ele deveria pedir ajuda a ele. Brett é tirado de sua viagem nostálgica quando uma figura misteriosa aparece na frente dele. O homem misterioso o informa que seus preparativos estão completos e pede a Brett para relatar as coisas de seu lado. Ele responde que usou seu dom para controlar o arcebispo e atrair Edward para fora. O homem misterioso pensa que Edward é um oponente problemático porque ele pode anular qualquer dom dentro de um raio de 1 metro, e é por isso que ele é considerado invencível no campo de batalha. Brett afirma que seu pai já está lidando com Edward, então eles não precisam se preocupar com ele. Se o pior cenário surgir, ele está pronto para usar sua habilidade especial para executar o plano sem ser afetado pelas habilidades de Edward. Ele lembra ao homem misterioso que seu lado tem produzido falhas constantes e pergunta se eles terão sucesso desta vez, o que enfurece o homem. De repente, seu parceiro se teletransporta bem ao lado dele e relata que o herói apareceu. Eles desaparecem depois de avisar Brett que quaisquer falhas dele não serão toleradas, e ele está determinado a não falhar como seu irmão mais velho. Enquanto isso, a heroína Akira e a garota Sarah, que ela adotou, estão viajando pela cidade. Akira percebe uma figura encapuzada seguindo-os, e ela rapidamente aumenta o passo. Assim que ela chega numa área isolada, ela diz aos seus perseguidores para saírem do esconderijo, e 4 homens encapuzados aparecem ao redor dela, e declaram que a matarão. Akira não acha que eles são capazes de fazer isso, e os atacantes concordam. No entanto, eles ativaram um feitiço que haviam colocado em Sarah e em todas as pessoas de sua vila, transformando-a em uma bomba viva. Enquanto Akira tenta confortar a garota, os homens encapuzados carregam suas bolas de fogo, e seu líder declara que assim que as bolas de fogo atingirem a garota, sua energia vital será usada como combustível, e ela explodirá. Eles perguntam a Akira se ela morrerá com a garota ou a abandonará para salvar sua vida. Akira está em dúvida, mas então, de repente, Sarah a empurra para longe, dizendo para ela correr. Ela se recusa a fazer isso, e abraça a garota com força enquanto as bolas de fogo são lançadas em direção a elas. Por outro lado, o assistente de Edward trouxe alguns cavaleiros com ele para cuidar de seu capitão, quando de repente, uma das figuras encapuzadas aparece diante deles. O assistente proíbe os cavaleiros de atacar porque ele pode perceber que o estranho misterioso é muito mais forte que eles. No entanto, ele declara que não está ali para prejudicá-los e se oferece para lhes contar a verdade sobre o mundo. Na cidade principal, o arcebispo e o general revivido, Cyril, de repente aparecem diante do público. Eles estão sendo manipulados por Brett usando sua habilidade especial. O general Cyril primeiro pede desculpas às pessoas pela confusão e pânico que a informação sobre ele causou. Então ele imediatamente passa para sua agenda e diz que lhes contará a verdade sobre este mundo agora. O arcebispo se apresenta e diz que os deuses estão mentindo para eles. Ele afirma que os dons que todos recebem não são bênçãos divinas, confundindo as pessoas. Cyril pede para eles pensarem sobre isso. Ele enfatiza que a vida de todos é direcionada pelos dons que recebem, mas muitas pessoas não recebem os dons que realmente querem ou merecem. O arcebispo declara que os deuses estão usando dons para controlar humanos como marionetes, mas há uma maneira de escapar de ser seus escravos. Ele diz a todos que se eles renunciarem aos seus dons, eles estarão livres do controle dos deuses e se tornarão os mestres de seus destinos. As pessoas não acreditam no que ouvem, então o general Cyril diz que eles têm alguém que pode responder às suas dúvidas. Com isso, Brett faz sua entrada e diz a todos para olharem para trás. Eles encontram um monstro gigante parecido com um cachorro lá e surtam ao vê-lo. Brett diz a eles para não se preocuparem, pois o monstro foi criado artificialmente por eles para ajudá-los com várias tarefas. Cyril diz que um monstro é igual a 10.000 soldados e não tem fraqueza. Todos acreditam nas palavras do general, mas pensam que, apesar das habilidades dele, a criatura artificial não pode substituir todos os dons individuais. Brett diz que sua habilidade está em jogo agora. Sua habilidade se chama Marionete e o arcebispo afirma que pode despertar as verdadeiras habilidades latentes de uma pessoa. Mesmo se eles derem seus dons, podem se tornar muito mais fortes com sua ajuda.
Ele assegura que as habilidades serão algo que desenvolverão com seu próprio livre-arbítrio, levando o mundo a uma nova era de prosperidade. As pessoas começam a acreditar nele agora, mas se perguntam o que acontecerá quando Brett morrer. Ele também esperava essa pergunta e convocou um de seus companheiros vestidos com capuz para responder. Declara que, após sua morte, seus amigos ajudarão as pessoas ao dar seus dons e abraçar seu potencial oculto. A figura misteriosa remove seu capuz, revelando que é um demônio. A multidão entra em pânico ao vê-lo, mas Brent assegura que estabeleceu uma relação amigável com os demônios. Ele declara que os demônios foram os responsáveis por informá-los sobre a verdade dos dons, e que eles são os que podem ajudar a livrá-los. Conta a todos que não precisam de dons para viverem bem, e todos aplaudem ao aceitarem suas palavras como verdade. Brett se regozija com o apoio e pensa que todos precisam dele. Enquanto isso, a batalha entre Edward e Craig está chegando ao fim, com o Capitão Cavaleiro no lado perdido. Ele está certo de ter neutralizado o dom de Craig, mas ele é muito poderoso mesmo sem ele. Ele de repente percebe que a fonte de sua força não é seu dom, mas seu nível, que Craig confirma. Declara que ao níveis, uma pessoa pode superar os limites de ser humano e obter força até matar deuses. Edward é logo desarmado e levado aos joelhos, e Craig aponta sua espada nele quando, de repente, uma pessoa vestida com capuz entra no ringue. Craig pergunta se ele derrotou o herói, mas a pessoa ataca ele antes de revelar-se ser a própria heróia Akira. Quando os demônios atacaram ela anteriormente, ao invés de explodir, Sarah emitiu uma barreira protetora, dando a Akira a chance de terminar com os demônios. Ela se lembra que Alan havia sobrescrito o feitiço da maldição em Sarah antes de se separarem, e agradece a isso por tudo ter sido resolvido pacificamente. Enquanto isso, o assistente de Edward também rejeita as lições que o demônio vestido com capuz deu a ele, e diz que, mesmo usando dons para controlá-los, eles protegem o reino como cavaleiros de sua própria vontade. Ele e seus homens tiram suas espadas, mas o demônio simplesmente desaparece e começa a caçar os cavaleiros um a um. Mesmo o assistente é ferido, mas ainda não está pronto para abandonar seus ideais cavaleiros. De repente, a cavaleira feminina Beth chega lá para apoiá-lo. No centro da cidade, Brett se regozija com a glória enquanto a multidão o aceita como seu salvador, quando de repente ouve uma voz familiar perguntando se está se divertindo. Ele olha à frente e vê que Alan está ali, e isso faz toda a raiva reprimida dentro de Brett explodir enquanto se prepara para enfrentar seu irmão. Alan simplesmente traz um pequeno projetor holográfico mostrando visuais de Beth confrontando o demônio em seu lado. Ela pergunta ao demônio se eles conspiraram com a família Westphal e tentaram assassinar o General Cyril e a Princesa Lys. O demônio confirma, e Beth pergunta qual é seu objetivo. Confiante de que a mulher vai morrer por suas mãos, o demônio revela seu plano a ela, sem saber que o Baixo está lá, segurando um dispositivo que compartilha tudo o que ele diz com Alan em tempo real. O demônio diz que as pessoas que possuem poderosos dons, como o General e Lys, só atrapalham seus planos. Essa mensagem é ouvida por todos os humanos na praça da cidade, e Brett fica puto ao perceber que seu plano está sendo exposto. Ele fica furioso com Alan por ser um incômodo para ele e grita alto para ele não ser obstáculo em seu esquema. Todos ouvem isso e Brett percebe que errou. De repente, a princesa Lys aparece e diz a todos que houve uma tentativa de assassinato em seu nome, e ela foi atacada por um monstro artificial como aquele que vem. As pessoas acreditam nela, e Brett perde a sanidade ao perceber que seu plano nunca funcionará. Ele começa a rir como um louco e diz a Alan que não culpe-o pelo que fará a seguir. Ele usa sua habilidade marionete para controlar os cavaleiros e fazê-los atacar o público, mas Alan reage antes disso e quebra as cordas. O arcebispo e o general também caem inconscientes enquanto a habilidade de Brett perde seu efeito sobre eles. Ele grita de raiva e solta seus monstros artificiais. Todos ficam em pânico ao vê-los, e enquanto Lys dirige-os para um lugar seguro, Alan olha para seu irmão. Pensa que se tivesse criado melhor, ele não teria saído assim. Mas lembrando do passado, ele está certo de que Brett recusou todas suas ofertas de ajuda. Agora, está determinado a salvar seu irmão de se tornar um vilão irredemível. Brett salta em direção a ele, chamando-o de fracasso enquanto disparando suas cordas nele. Alan simplesmente agarra essas cordas, puxa seu irmão para perto e o desacorda com apenas um. Enquanto isso, Lys conforta uma criança chorosa e Alan pede para ela cuidar da evacuação e outras coisas aqui. Ele quer parar os planos malignos do pai agora, mas Lys está preocupada que seria uma batalha emocionalmente devastadora para ele. Alan se lembra como seu pai tratou friamente ele, mas ainda quer parar suas ações malignas. Do outro lado, Beth está lutando contra o demônio pelas ruas. A batalha é confusa para o assistente de cavaleiro porque tudo o que ele vê são faíscas enquanto suas espadas colidem. Ed está recebendo a ajuda de Lolly e se tornando invisível para que o demônio não possa enfrentá-la. O demônio percebe que está sobrecarregado, então planeja recuar, mas Lolly percebe isso e lança um punhal nele. Beth age imediatamente depois disso e dá um golpe fatal no coração do demônio. Após o demônio desintegrar, o capitão assistente se prostra diante de Beth e agradece-a. Ela lhe diz que tem trabalho a fazer porque os demônios estão atacando a cidade inteira ao mesmo tempo.
Ela pede a todos que ainda conseguem lutar para salvar os cidadãos, e o assistente jura salvar todos mesmo custando suas vidas. De repente, Noel chega para apoiá-los com algumas armas finas. Do outro lado, a heroína Akira e o Capitão Edward estão enfrentando Craig, que colocou ambos em um... Ele está emanando uma aura intensamente escura, e Akira sente que ele está previsando todos os seus movimentos com facilidade. Edward diz a ela que o dom de Craig se chama Undertaker e permite que ele veja várias possíveis futuras. No entanto, requer muito foco e coloca grande estresse no corpo do usuário. Edward diz a Craig que sua esposa não teria desejado que ele tomasse tal passo por poder. Craig diz que viu sua esposa morrer repetidamente e não importa o que tentou, ele não podia mudar esse futuro. Ele se sentiu impotente e desesperado após perder sua esposa e pensou que sua vida era nada mais do que um brinquedo para os deuses. Craig começa a chorar sangue, dizendo que o dom de sua esposa Mariel se chamava Mãe Sagrada, e ela deveria ter dado à luz ao herói que salvaria o mundo. No entanto, ela deu à luz a um fracasso como Alan, que nem sequer recebeu um dom. Ele rosnou lançando relâmpagos vermelhos de seu corpo, perguntando qual era o propósito de seu dom e sua morte se ela não podia dar à luz ao herói. Agora está determinado a apagar todos os dons e até mesmo os deuses do mundo. Os relâmpagos vermelhos desaparecem e a aura escura volta a envolver o corpo de Craig. Akira diz a ele para parar de elaborar coisas quando a verdade simples é que ele não conseguiu superar a morte de sua esposa. Craig concorda com ela, e então começa a trocar sua força vital por uma força incrivelmente superior. Ele dispara um feixe de magia escura em direção a Akira, que contraria com seu relâmpago e estão igualmente equilibrados. No entanto, Craig coloca mais poder em seu ataque e sobrepõe o herói, empurrando-a para longe. Ela bate em uma parede e perde a consciência, deixando apenas Edward para enfrentar Craig. Edward percebe que Craig está usando o poder dos demônios e diz a ele para parar de usá-lo antes de perder todo o senso de si mesmo. Craig não se importa com sua opinião e atinge-o com o feixe escura também. Edward sente a escuridão sufocando e engolindo ele, e então de repente se encontra em um mundo onde memórias dolorosas de Craig são exibidas como bolhas pretas subindo de um oceano. Ele começa a chorar e se desculpa com seu amigo por não entender seu sofrimento, e então a aura escura ao redor de Craig desaparece. Edward acredita que salvou ele através do poder da amizade, mas então Craig o esfaqueia no coração. Ele cai morto com isso, e Akira fica horrorizada com o que acabou de ver. Ela grita com Craig dizendo que seu amigo estava pensando nele até o último momento, mas ele não se importa mais com isso. Ele diz a ela que é sua vez de morrer a seguir e dispara um feixe escuro em direção a ela. Akira se prepara para ir para o além, mas o ataque não acerta ela. Quando ela abre os olhos, encontra Alan em frente a ela e Craig não está feliz que seu filho fracassado esteja lá para impedir. Alan também responde que preferiria que alguém mais fizesse isso. Craig reúne sua aura escura, dizendo a seu filho que sempre será um espetáculo ofensivo para ele. Ele dispara o feixe escura nele, mas Alan bloqueia tudo facilmente. Craig fica surpreso porque o ataque estava alimentado por sua raiva, e ele acredita que sua raiva não pode ser contida tão facilmente. Ele pergunta a Alan quem diabos ele é, e ele responde que é um fracasso. Mas mesmo assim, há pessoas que ele não pode abandonar, e sua mãe teria querido que ele ajudasse todos também. Alan libera uma aura radiante, mas Craig fica ainda mais zangado e pergunta a ele para não usar o nome de sua esposa. Sua raiva e escuridão começam a dominar seu corpo, e ele dispara um feixe de escuridão intensa em direção a Alan, que encontra difícil de bloquear. De repente, Alan se encontra no oceano de dor de seu pai, sentindo sua profunda desesperança. Ele vê memórias de sua mãe morrendo e seu funeral, e também de seu nascimento. É a primeira vez que Alan percebe o quão apaixonados seus pais eram um pelo outro. Mas apesar disso, ele não permitirá que seu pai destrua o mundo. Ele libera todo o seu poder e dispersa toda a escuridão ao seu redor. Então usa seu movimento especial e conjura múltiplas espadas etéreas, enviando-as em direção a Craig. Craig leva um golpe direto do ataque poderoso, mas ainda parece bem à primeira vista. No entanto, ele começa a tremer, e então o severo dano que recebeu o deixa de joelhos. Ele tossi sangue em sua espada esfarrapada, e então grita com Alan, chamando-o de fracasso. Ele deixa sua energia entrar em modo de superpotência, e libera tudo de uma vez, criando um tornado ao seu redor. Seu poder cria nuvens negras no céu que crescem e envolvem todo o céu. A cidade fica escura, e as pessoas ficam em pânico, esperando o fim do mundo. No entanto, lhes pede para todos manterem calmas e confiem. No ginásio de treinamento, Craig ainda está liberando uma quantidade absurda de energia escura, e Akira diz que isso está além das capacidades humanas. Alan diz que não tem escolha a não ser parar seu pai agora. Ele começa a liberar seu poder gradualmente enquanto corre em direção a seu pai. Ele ganha velocidade e então usa um de seus ataques únicos, chamado Flash, e avança em direção a Craig, cobrindo todo o seu corpo com uma densa magia. Seu ataque perfurante colide com o tornado escuridão, enviando gotículas de energia escura voando em todas as direções.
Alan continua perfurando as defesas de seu pai, quando de repente, tentáculos de escuridão aparecem do tornado e se prendem nele. Ele se encontra na mente de seu pai, com nada além de uma esfera escura em frente a ele. Ele ouve gemidos da esfera e percebe que é seu pai, sendo mantido prisioneiro pela sua raiva. Alan percebe que não era muito diferente de seu pai, porque também estava fugindo das traições de sua vida passada todo esse tempo. De certa forma, ele pode entender o que é ser prisioneiro de emoções negativas. Por isso, decide libertar seu pai. Ele esfaqueia a esfera escura e, de repente, uma coluna de luz brilhante aparece em frente a ele. A coluna de luz começa a expandir, engolindo tudo em seu caminho. E com isso, a escuridão ao redor de Craig no mundo real diminui. Em seguida, com uma luz verde, ele reaparece gravemente ferido. Uma borboleta mágica brilhante desce em sua direção, e justo quando ela pousa em sua mão, o corpo de Craig começa a desmoronar. Ao ser reduzido a nada, Craig finalmente aceita que seu filho fracassado finalmente aceitou seu destino. Ele chora, tomando o nome de sua esposa como suas últimas palavras antes do misticismo borboleta guiá-lo para o além. Logo depois disso, Alan visita o rei, que concede a ele o título Duque de Westpheld, por seus serviços recentes na batalha. No entanto, Alan recusa educadamente o prêmio e o rei aceita. Ao voltar para seu escritório, seu assistente pergunta se ele estava certo em deixar o garoto ir. O rei se lembra de estar segurando Liz, jovem, em seus braços, que entusiasmada contou sobre Alan. Pensa que o garoto salvou o país e sua querida filha, então é o mínimo que pode fazer por ele. Enquanto isso, Alan está preparando-se para partir com Noel e o Baixo quando Lys corre até eles, pedindo que deixem ela ir junto. Eles ficam surpresos porque uma princesa não deve deixar o palácio sem motivo, mas Liz informa que ela agora é Lys Westpheld e será responsável pelo território. Alan não tem escolha a não ser aceitá-la ao ouvir isso. Noel então pergunta sobre Bed, e Lys diz que ela é uma guarda da família real. No entanto, agora Lys não é uma membro imediata da família real, então ela não pode servi-la. Embora isso, Beth está tentando encontrar uma brecha para servi-la. Alan pergunta se ela estará bem sem ela, e Liz afirma que se sente muito mais segura com ele ao seu lado. Com isso, eles montam no carrinho e partem para sua nova vida. No entanto, eles não sabem que há outra pessoa neste mundo com poderes como Alan, e ela conhece ele também. Ela se pergunta por que ele renasceu neste mundo e decide descobrir logo. Alan vê um sonho de sua vida passada, onde a Ângel Alada se desculpa com ele enquanto está no leito de morte. Ela chora, dizendo que não fez dele um herói pensando que ele terminaria assim, e agradece-o por salvar o mundo, antes de perguntar qual era seu último pedido. Ele acorda com isso e desce as escadas, onde Lisa está preparando o café para ele. Assim que Alan se senta, Noel chega lá, semi-nua, e Lisa fica chocada ao vê-la em sua lingerie. Alan diz a ela para pelo menos vestir algo antes de vir aqui, e ela apenas piscou, dizendo que já viu ela mais vulnerável. Lisa fica chocada e sacode-o, exigindo uma explicação. Ele explica enquanto eles se sentam para comer, e diz que Noel's workshop estava muito quente, então ela apenas tirou algumas roupas, e isso foi o fim da história. Noel então lembra que ele tem que ajudá-la a testar novas armas, e Lisa diz que ele tem que ajudá-la a fazer papelada também. Ele até prometeu ao Baixo que ia dormir com ela, e Alan fica puto porque esqueceu de todos esses compromissos. De repente, uma garota de cabelos orelhudos da Guilda dos Adventurers vem buscá-lo, porque há uma pilha de solicitações para ele. Ela começa a arrastá-lo, mas Lisa e outros param eles. Eles começam a lutar para conseguir o direito de passar tempo com Alan, e ele fica constrangido com a atenção que está recebendo de repente. Ele consegue fazer tudo, mas fica muito cansado por causa disso. Mais tarde ele diz a todos que está planejando viajar para o próximo império para um novo ritmo, e se encontrar um bom lugar no caminho, ele se instalará permanentemente lá. Lisa não está feliz com isso, enquanto Noel conta a Lolly sobre o Império Vitor, que é um país poderoso que está em boas relações com seu reino. É famoso por seus vários ferreiros de duendes, e Noel decide vir com Alan para ver o Império. Mesmo o Baixo diz que ela virá junto, e Noel consegue convencer Alan a deixá-las juntas. Lisa, no entanto, tem que ficar para administrar o ducado. Bem, ela chama Beth e deixa o trabalho dela, para que ela também possa acompanhar Alan em sua jornada. No caminho, Noel pergunta se realmente é bom para ela deixar o ducado para viajar, e Lisa diz que precisa visitar o Império para confirmar algumas coisas. Mesmo que o Império esteja em boas relações com eles, o Imperador é ambicioso, e teria atacado eles durante o caos alguns meses atrás. No entanto, eles não fizeram nada, e ela quer ver o que eles estão tramando como nova duquesa de Westpheld. Logo, seu carrinho passa por uma estrada montanhosa difícil, e Noel reclama, perguntando se não podem pegar uma rota mais suave. De repente, Alan para o carrinho, porque acabou de notar alguns monstros chamados lobos de areia adiante. Noel e o Baixo falam sobre como ferozes esses monstros são, mas Alan pulga diretamente neles e os destrói. Ele retorna ao carrinho, mas agora está duvidando que alguém os tenha enviado os lobos de areia propositalmente. 1 ou 2 dias depois, eles chegam à primeira grande cidade do Império. Embora esteja cheio de atividade, Alan está de guarda porque sente que o ambiente aqui é intimidante porque há muitos guardas.
De repente, ele bate em uma ruiva e imediatamente reconhece-a como Ina. Mesmo ela o reconhece e pergunta o que ele está fazendo em um lugar como esse. Ele joga a pergunta para ela e pergunta o que a filha do Marquês Imperial está fazendo aqui sem seus guardas. Ela fica constrangida e pede para ele soltá-la, e ele faz isso. As garotas de Alan estão ciumentas de que ele está perto de Rina, mas Lisa reconhece-a. Ela também a reconhece e pergunta o que ela está fazendo aqui, e Lisa nervosamente mente que estão de passeio, mas é facilmente descoberta. Ina não pergunta nada a ela, mas dá a todos conselhos que o Império está em um estado de caos e confusão agora, e um único fósforo pode levar a desastre. Por isso, ela quer que Alan e suas garotas voltem para seu país antes de se meterem. Ela revela que até mesmo os Cavaleiros Lobos Pretos, que são os cavaleiros mais temidos do Império, foram dados o direito de agir por conta própria pelo Imperador. Rina diz a eles para evitar os Cavaleiros Lobos Pretos a todo custo, e então sai imediatamente. Lisa e outros ficam confusos com o que está acontecendo aqui, mas Alan nota algo e então decide perseguir Rina, deixando suas garotas para trás. Alan alcança Rina, que na verdade era a Ângel alada de seu sonho. Ela era discípula dos deuses em sua vida passada que continuava lhe dizendo o que fazer. Ele pergunta se ela avisou eles anteriormente como Ina ou como a Ângel, e ela responde que estava apenas sendo ela mesma, porque desta vez seus poderes são bastante limitados. Alan diz que é uma surpresa que ela também acabou neste mundo, e Rina cora ao dizer que é porque ele continua a atrair problemas por onde passa. Então ela veio aqui para apoiá-lo. Ela diz a ele para correr para casa se quiser viver em paz, e ele simplesmente sai agradecendo-a. Enquanto ele busca suas garotas, uma explosão acontece no distante, então ele vai verificar. Ele encontra um homem correndo dos guardas e vindo diretamente nele. O homem procurado puxa sua espada e diz para Alan se afastar, e ele simplesmente toca no seu ombro e o derruba. De repente, o homem é envolvido por uma fumaça escura, e um círculo mágico aparece bem atrás de suas costas. Sangue jorra de cada orifício do seu corpo, e o homem morre instantaneamente. Imediatamente, os cavaleiros chegam, e sua capitã se mostra bastante curiosa com a situação e a presença de Alan ali. Ele levanta as mãos enquanto a Capitã da Noite o interroga. Ela quer saber o que de fato aconteceu ali, e Alan diz que atingiu o homem em legítima defesa, mas que não o matou. A Capitã da Noite acha muito difícil acreditar nele, e pergunta como ele poderia ter matado o homem de forma tão brutal sem usar uma arma, ou ela explica que seu dom especial permite que ela veja quais dons outras pessoas usaram. A desvantagem desse dom, no entanto, é que ela não consegue ver se demônios estão envolvidos em alguma coisa. Alan lhe diz que ele não é um demônio, mas sabe que a garota não vai acreditar nele tão facilmente assim. Ela afirma, dizendo que se ele não puder apresentar provas sólidas, ela o prenderá sob fortes suspeitas de ser um demônio. Quando a Capitã dos Cavaleiros tenta agarrá-lo, ele de repente se torna invisível, e ela entra em completo pânico. Ela envia seus cavaleiros para fechar completamente a fronteira e procurar por Alan em todos os cantos. Enquanto isso, Alan foi resgatado graças à valiosa ajuda de Loli, que o leva para um esgoto onde Rina, Lisa e Noel já o esperavam. Rina está furiosa por ele ter se metido em tantos problemas, mesmo após o aviso dela, mas ele está confuso sobre o que ela está fazendo com as garotas dele. Lisa explica que elas estavam esperando por ele retornar quando Rina as abordou e então disse a Loli para ajudá-lo. Alan sobe. Ele entende tudo e afirma que, como o presente da Loli é de natureza demoníaca, a Capitã da Noite falhou em capturá-la. Ele a parabeniza por fazer bem o seu trabalho e então sugere que eles deixem o Império imediatamente. Rina lhe diz que todas as fronteiras e portões foram selados, então eles não podem escapar. Nem mesmo o poder da Loli pode ajudá-los, porque os cavaleiros estarão em guarda desta vez. Alan então começa a encarar Rina e diz que talvez ela possa ajudá-los. Ela leva todos para sua casa, onde o mordomo reconhece Alan. Ele também reconhece o mordomo Celis, que servia sua família antes de ser expulso por seu pai maluco. Silas diz a Alan que Rina o contratou e a todos os outros que foram expulsos da família, e ela fica constrangida. Eles entram depois disso, onde Noel e Loli continuam pulando no sofá. Alan vai direto ao ponto e pergunta o que há de errado com o Império. Rina lhes diz que há mais de um ano o Imperador foi assassinado, e Lisa percebe que é por isso que o Império não tentou invadi-los. Noel pergunta a Ina se está tudo bem para ela revelar informações tão cruciais a estranhos, e ela responde que confia que eles não são pessoas que farão mau uso dessa informação. Eles se recolhem aos seus quartos e Rina faz uma visita a Alan à noite. Ele pergunta se ela suspeita que os demônios estão por trás do assassinato, e ela concorda. Ela acredita que apenas demônios ou Alan podem passar pelos guardas do rei para matá-lo, e ele diz que ela também pode fazer isso. Rina afirma que não há mérito para ela em fazer isso. Alan então pergunta desde quando ela o está observando, porque caso contrário, ela não teria contratado o mordomo e os outros, e não o teria encontrado imediatamente após ele entrar no Império. Rina diz que foi apenas uma coincidência e vai para seu quarto. Assim que sai do quarto de Alan, ela fica feliz por ter visto o sorriso dele depois do que pareceu uma eternidade. Em sua vida passada, ela serviu ao lado dele como discípula dos deuses. Ela viu Alan ficar triste por causa do ódio que recebia de todos.
e foi por isso que ela decidiu reencarnar neste mundo para garantir que ele vivesse feliz aqui. Hina tem observado Alan desde sempre e ficou feliz que ele conheceu pessoas que o mantinham feliz, embora ela sinta ciúmes por não estar entre elas. Logo, o grupo de Alan se instala no castelo de Hina, mas Noel começa a fazer birra porque está entediada. Ela quer ver as oficinas anãs pelas quais o Império é tão famoso, mas Hina lhe diz para desistir disso porque a cidade está sob guarda rigorosa agora. Isso causa um golpe severo à saúde mental de Noel, e ela começa a forjar uma lâmina invisível de sua imaginação. Alan comenta que os Cavaleiros Lobo Negro estão apenas atrás dele, então Noel deve ficar bem mesmo se sair. Até Hina atesta isso, e Noel está super animada agora. No dia seguinte, ela e a Loli saem pela cidade e exploram várias lojas de ferreiros antes de experimentar alguma comida de rua. Noel de repente percebe que há muitos elfos aqui, e todos estão olhando para ela. Ela fica delirante, achando que eles a acham fofa, e começa a imaginar como vai dar autógrafos para eles. No entanto, enquanto eles se aproximam dela, Loli age e arrasta Noel para longe deles, agindo como sua guarda-costas. Assim que retornam à casa de Hina, Noel está exausta, mas também feliz por ser bastante popular. Hina lhe diz que ela é popular entre os elfos, mas não pelas razões que ela pensa. Ela diz a Noel para segui-la se quiser saber o motivo de sua popularidade e o grupo inteiro a acompanha. Eles chegam ao pátio vazio onde Hina usa seus poderes divinos e com um brilhante flash de luz, todos são teleportados para uma floresta. Todos ficam atônitos, e então Hina lhes diz que esta é a floresta dos elfos e Noel pode aprender mais sobre si mesma aqui. Lisa comenta que eles estavam no castelo agora mesmo, e Hina explica que estão no mesmo lugar, mas em uma dimensão diferente. Ela se gaba de que a Floresta dos Elfos é protegida por uma forte barreira porque eles não gostam de forasteiros. Alan fica surpreso que os elfos pudessem criar uma barreira tão forte que nem mesmo ele conseguiu detectá-la e pergunta a Hina se ela estava envolvida de alguma forma. Ela admite nervosamente que foi uma pequena parte disso, e então começa a guiar o grupo para dentro. Eles se aprofundam na floresta, e Noel comenta que sente que pertence a este lugar, mas não tem memórias dele. Logo, eles se veem cercados por elfos. Todos ficam em guarda enquanto os elfos se aproximam, mas Alan não consegue sentir nenhuma intenção hostil deles. De repente, os elfos se ajoelham, e Hina diz que é a reação óbvia, porque sua governante retornou. Os elfos dão as boas-vindas à sua governante de volta ao lar, e Noel gagueja ao perguntar se estão falando dela. Um elfo diz que eles a esperaram por muito tempo, mas Noel ainda não entende o que está acontecendo. Depois que Hina afirma que ela é de fato a última elfa restante com o sangue da família real, ela finalmente percebe sua posição. O elfo de antes se apresenta como Percival, o representante do rei, e mais uma vez dá as boas-vindas a Noel e seus amigos à floresta. Ele os convida para seu assentamento, que é um monte de casas na árvore. Os elfos estão usando móveis humanos e também jogando xadrez, e isso surpreende Alan e os outros. Percival está prestes a explicar que Hina trouxe todas essas coisas para eles, mas ela o manda calar a boca. Logo, duas crianças com chifres vêm correndo até Noel e lhe oferecem algumas bolotas que colheram. Ela pega uma de cada e as crianças prometem trazer-lhe coisas mais incríveis amanhã. Percival manda as crianças sumirem e até pede para a que está escondida atrás das árvores sair. O menino chamado Phil sai do esconderijo e Percival lhe diz para ir embora porque a governante deles está ocupada. Noel diz que tem tempo para conversar com ele, mas Percival não concorda com isso. Phil reclama que as outras crianças conversaram com a governante mesmo sendo pessoas ruins. Percival o repreende em voz alta por ser um pedaço de merda racista, e o menino foge chorando. Noel fica curiosa sobre o que ele quis dizer com pessoas ruins, mas Percival diz que não foi nada e começa a guiar o grupo para dentro. Enquanto isso, no mundo humano, a Capitã da Noite Lizzie, que brigou com Alan antes, sai sorrateiramente de um prédio. Ela é cumprimentada por seu subordinado Rude Oswald, a quem ela enviou em uma missão para encontrar a Floresta dos Elfos. Ele relata que falhou, e Lizzie o repreende por ser um viciado em batalha sanguinário. Ele joga o mesmo insulto de volta para ela, e ela coloca sua espada em seu pescoço. Oswald nem se importa e retorna à sua missão. De volta à Floresta dos Elfos, todos estão desfrutando de uma festa, com Noel sendo o centro das atenções. Percival senta-se ao lado de Alan e começa a falar sobre como o tempo era estranho para os elfos sem sua governante. Ele explica que se os elfos não servem seus governantes, eles não podem nem crescer nem ter filhos. Percival acredita a Hina por trazer esperança para a vida dos elfos ao lhe contar sobre Noel. Não só isso, Hina também se encarregou de apresentar os elfos reclusos a outras culturas. Ela lhes trouxe itens humanos e os elfos começaram a entender melhor os humanos por causa disso. Graças a isso, muitos elfos visitam livremente o mundo humano. Alan pergunta se Hina foi quem trouxe as crianças com chifres para Bailaudez também. Ele sabe que são crianças demônio, mas garante a Percival que não guarda nenhum ódio pelos demônios em seu coração. No entanto, ele está curioso sobre como os demônios, que são odiados em todo o mundo, vivem pacificamente com os elfos tímidos. Percival explica que, há 3 anos, Hina de repente pediu que eles cuidassem das 2 crianças demônio órfãs.
A maioria dos elfos não era a favor disso, mas Hina lhes disse que se vivessem ao lado de outras raças, eles cresceriam mesmo sem seu rei. É por isso que todos concordaram em deixar as crianças demônio ficarem aqui, mas a maioria deles ainda não as aceita. Mais tarde, Noel está exausta por toda a atenção indesejada que recebeu e não está feliz com o quão irracionais os elfos foram ao tentar convencê-la. Loli pergunta nervosamente se ela realmente vai se tornar a governante dos elfos, e ela responde que não tem ideia sobre isso no momento. Vendo a atmosfera ficar muito sombria, Alan sugere que eles descansem agora, mas sinaliza para Ina encontrá-lo mais tarde. Noel é deixada sozinha na sala de estar, pensando em sua decisão. Ela alcançou a ambição de sua mentora Vanessa ao forjar a Espada Suprema, e agora não tem um objetivo próprio. Oprimida por sua confusão, Noel decide dar uma caminhada ao ar livre. Enquanto ela olha para a lua, Alan a observa da janela. Nesse momento, Hina o visita e pergunta se o gesto anterior foi para chamá-la ao quarto dele. Ela pede para ele ser gentil com ela, porque é a primeira vez dela. Enquanto ela faz bico para um beijo, Alan lhe diz que ela pode ir agora, pois ele terminou com ela. Hina fica furiosa e o repreende por enganá-la, e depois que ela se acalma, ela pergunta o que ele quer. Alan diz que quer saber sobre as crianças demônio. Hina primeiro amaldiçoa Percival por ser tão linguarudo, e então diz a Alan que há algumas coisas sobre demônios que ele ainda não sabe. Em primeiro lugar, demônios nem são uma raça distinta. Quando uma pessoa é dominada pelo ódio por outras pessoas e deseja que todos os outros morram, a vontade do mundo os reconhece como um demônio. No entanto, crianças demônios são exceções porque nascem de pais demônios que quase sempre as abandonam. Elas são odiadas e caçadas no momento em que vêm a este mundo, e é por isso que seu ódio e atributos demoníacos crescem. As crianças demônio matam para sobreviver e se tornarem mais fortes, continuando um ciclo maligno de ódio. Hina diz que encontrou as duas crianças quando estavam sendo perseguidas por humanos, e ela não podia simplesmente deixá-las, então as resgatou. Alan sorri para ela e comenta que é exatamente o que ele pensou que ela faria. No dia seguinte, Percival leva Noel e seus amigos a um lago místico dentro da floresta. Noel parece estar fora de si, e Hina pergunta se ela está muito preocupada em tomar uma decisão. Ela pede para ela não se sentir culpada por se tornar a governante dos elfos, porque eles estão descobrindo como viver por conta própria. Nesse momento, as duas crianças demônio vêm até lá e presenteiam Noel com uma pedra brilhante como haviam prometido. Ela os agradece e então Hina comenta que é uma pedra espiritual, uma cristalização do poder élfico, que é um ingrediente precioso na alquimia. De repente, o menino Phil vem até lá e joga a pedra espiritual fora. Ele diz às crianças demônio para ficarem longe de sua governante e elas começam a chorar. Enquanto Noel tenta consolá-las, Percival repreende o pedaço de merda racista, mas ele foge. Alan percebe que os elfos odeiam profundamente os demônios, e Hina retruca que não apenas os elfos, mas até alguém tão gentil quanto Lisa está tendo problemas para se aproximar das crianças. Hina então se afasta e encontra Phil chorando nas ruas da cidade humana. Ela diz que ele foi bastante cruel antes, e ele responde que não suportava os demônios se aproximando dos governantes. Hina pergunta se os demônios já fizeram algo de ruim para ele, e ele diz que não. Ela senta ao lado dele e lhe diz que as crianças demônios sentem o mesmo pela governante que ele. Ela desafia que ele deveria tentar ser amigo das crianças e tratá-las bem, porque são mais jovens que ele. Ela se afasta, dizendo ao menino para voltar para casa logo também. Phil percebe que deve concordar com as crianças demônio, mas assim que se levanta, encontra o cavaleiro malvado Oswald à sua frente. Ele tenta fugir, mas Oswald o agarra pelo pescoço e então desembainha sua espada, pedindo a Phil para lhe mostrar o caminho para a floresta élfica. Enquanto isso, na aldeia dos elfos, uma grande festa é realizada em homenagem à sua governante. Enquanto todos estão maravilhados com a hospitalidade dos elfos e se divertindo, Noel parece sombria por algum motivo. Hina pergunta a Alan se Noel ficará bem, porque ela parece que a ideia de se tornar uma governante a afetou. Alan está ocupado enchendo a boca e comenta que qualquer um na posição dela também perderia o apetite. Hina quer ajudar Noel de alguma forma, mas Alan responde que é algo que ela deve decidir por si mesma. No entanto, suas preocupações são completamente infundadas, pois a única razão pela qual Noel não está interessada em comida é porque ela quer comer carne e não frutas e vegetais. Mais tarde, Hina decide se despedir e confia a Percival a tarefa de mostrar a aldeia aos convidados. Percival diz que ela não precisa sair pessoalmente para procurar a pessoa desaparecida, mas ela o assegura que é hora de ela voltar para casa também, então não será um problema para ela. Ela parte com isso, e Alan pergunta a Percival se algo está errado. Ele responde que o menino chamado Phil deixou a floresta e ainda não retornou. Na cidade, Hina procura por Phil nas ruas, mas não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Por outro lado, Alan e seus amigos retornaram ao assentamento élfico e ele comenta que os elfos são realmente despreocupados. Loli olha ao redor e diz que eles parecem mais preguiçosos do que despreocupados. Percival responde que a palavra trabalhador não combina bem com os elfos porque eles vivem muito tempo e crescem muito lentamente.
A maneira como eles experimentam o tempo também é diferente de outras raças, é por isso que o trabalho duro se torna infinitamente menos recompensador para eles. Loli pergunta a Percival como os elfos conseguem comida se não trabalham, e ele simplesmente estende a mão e uma maçã aparece ali. Todos estão curiosos para saber o segredo por trás de seu truque. E ele explica que sempre que desejam, a floresta compartilha seus produtos abundantes com eles, porque os elfos fazem parte da floresta. Nem Lisa nem Noel conseguem compreender totalmente esse conceito, mas Alan usa seus olhos mágicos para descobrir que elfos e a floresta têm a mesma assinatura de energia, e Percival fica impressionado com ele. Depois de explicar mais sobre a conexão entre a floresta e os elfos, Percival pergunta a Noel o que ela pensa sobre a floresta. Ela responde que é agradável e pacífica, mas falta algo. Alan de repente intervém e pergunta a Percival se ele também pode viver na floresta. Ele diz a Lisa que sempre planejou encontrar um lugar pacífico para morar, e não pode haver nada melhor do que isso. Percival responde que para viver aqui, Alan teria que provar que é um deles, e ele nem pode dizer como fazer isso, porque é a floresta que decide tudo. Alan diz que realmente quer ficar na aldeia, e Percival se desculpa porque não pode quebrar as regras por ninguém. Noel então pergunta sobre as crianças demônio, e ele responde que eles estão apenas cuidando delas por um curto período. Ele acredita que assim que crescerem um pouco, as crianças partirão. Alan encontra a brecha na lei e pergunta a Percival se ele também pode ficar na aldeia por um curto período. Ele acredita que estaria tudo bem. E então Alan pergunta qual é a definição deles de um curto período. Percival diz que seria cerca de 100 anos, e Lisa surta ao ouvir isso. De repente, o vento começa a soprar e Percival recebe uma mensagem da floresta. Alan fica curioso, e Percival lhe diz que eles têm um visitante, mas é alguém que a floresta não reconhece. Loli pergunta se é alguém suspeito, mas ele lhe diz para não ficar nervosa porque há muitas pessoas no Império que podem entrar na floresta deles por meios legais. Ele então se desculpa com Noel, afirmando que deve pausar o passeio agora, porque precisa receber o convidado. Noel lhe diz que não tem problema, e então Percival parte. Depois disso, Alan sugere que eles voltem para a aldeia, mas Noel quer explorar a floresta. No entanto, ele argumenta que será ruim se eles encontrarem alguém do Império, e ela entende. Eles voltam para sua hospedagem e Noel joga xadrez com Loli, que tem seu próprio conjunto de regras. Enquanto isso, Lisa pergunta a Alan se ele realmente planeja ficar na floresta, e ele responde que está considerando seriamente. Isso a deixa com ciúmes, e ela faz bico dizendo que é claro que ele quer ficar aqui porque sua querida Rina está aqui. Alan entende o ciúme dela, mas a assegura que seu relacionamento com Rina não é o que ela pensa. Lisa não fica feliz com essa resposta e pede para ele dar os detalhes. E ele diz nervosamente que é difícil de explicar. Ele diz que é como se ele e Rina estivessem presos juntos por causa do destino. E isso dá a Lisa as ideias erradas mais uma vez. Por outro lado, Rina retorna à sua mansão, onde encontra Lisette, a capitã dos Cavaleiros Lobo Negro, esperando por ela. Rina pergunta o que ela está fazendo ali, e Lisette diz que receberam informações de que ela está escondendo um suspeito no caso de assassinato do Imperador. Rina disfarça e diz que não tem ideia do que Lisette está falando e pergunta quem lhe deu essa besteira. Lisette responde que foi apenas um palpite porque ela encontrou o suspeito na cidade há alguns dias, mas então ele escapou. No entanto, ele não cruzou a fronteira e não há pistas que levem a ele. Ela declara que a única capaz de fazer isso acontecer é Rina, e nesse momento os cavaleiros invadem a casa dela. Eles começam a revirar a casa para procurar o suspeito ou quaisquer pistas. Lisette diz que talvez não encontrem nada ali, mas ela acredita que o suspeito está escondido na Floresta dos Elfos, e Rina vai lá frequentemente. Rina fica nervosa ao ouvir isso. Enquanto isso, o vice-capitão da noite chegou à floresta com Phil, e ele planeja agir de forma agressiva agora. Logo Percival chega para receber o convidado, mas ao ver Phil assustado, ele percebe que aquele homem usou o menino para entrar ali. O cavaleiro chamado Oswald cospe uma maçã que estava comendo, e então se vira para Percival, perguntando se ele é o chefe ali. Percival o reconhece como um dos Cavaleiros Lobo Negro sobre os quais Rina o havia avisado. Ela havia lhe dito que os Cavaleiros Lobo Negro receberam direitos extrajudiciais e podem matar qualquer um sem qualquer razão ou responsabilidade. Percival se apresenta a Oswald e pede para ele declarar seu propósito. E Oswald diz que os cavaleiros suspeitam que os elfos estão abrigando um criminoso. Percival diz que não tem ideia de quem ele está falando, mas Oswald está empolgado com sua autoridade e grita que se ele disse que o culpado está aqui, ele agarra o colarinho de Percival quando este tenta fazê-lo raciocinar. Mas então, de repente, as crianças demônios chegam lá. Elas pensam que Oswald é apenas mais um convidado e lhe oferecem algumas frutas, e ele as reconhece como demônios. Percival tenta protegê-las, mas o cavaleiro o empurra para fora do caminho e ri, dizendo que veio procurar um criminoso, mas encontrou alguns demônios em vez disso. Percival implora para ele não fazer nada com as crianças, mas Oswald estala os dedos e causa uma explosão gigante. Noel sente isso por causa de sua conexão com a floresta, e então tira as pedras espirituais que as crianças demônio lhe deram. As pedras estão brilhando e Noel acredita que as crianças podem estar em perigo. Alan pergunta o que aconteceu e ela lhe diz que uma cena acabou de passar por sua mente, e ela viu os Cavaleiros Lobo Negro atacando os meninos demônio.
Ela declara que isso é imperdoável e corre para ajudá-los. Loli se junta a ela, e Alan é deixado para trás, pensando em como ele sempre quis salvar a todos no passado, mas nem todos queriam ser salvos por sua mão, e isso criou um buraco em seu coração. De repente, Lisa o tira de seus pensamentos, e ele decide sair para apoiar Noel. Na floresta, Percival de alguma forma protegeu as crianças da explosão usando uma barreira, e ele pede a Oswald para deixar a floresta porque as crianças são inocentes. Ele não se importa, pois nascer demônio é o maior pecado deles. Percival manda as crianças ficarem atrás dele e tenta atacar Oswald com sua barreira. Ele apenas ri, recuando, e decide testá-lo. Ele estala os dedos e faz a árvore atrás de Percival explodir, jogando-o para frente. Percival é derrotado e então Oswald vai executar os dois demônios aterrorizados. Phil se coloca entre eles para proteger as crianças e Oswald decide matá-lo primeiro. Contudo, antes que ele possa brandir sua espada, um martelo atinge sua nuca e ele se vira para ver Noel ali. Como todos a chamam de rainha, Oswald pensa que ela é a líder deles, mas Noel insiste que é apenas uma ferreira. Ela manda o cavaleiro sair da floresta e ele decide lidar com ela também. Ele estala os dedos para explodir uma árvore perto dela, mas Lowly percebe o truque a tempo e move Noel para um lugar seguro. Oswald continua estalando os dedos para causar explosões, e Lowly e Noel só conseguem correr, reclamando que Alan está demorando demais. Por outro lado, Percival teme que Noel seja ferida, então ele manifesta uma espada com magia e avança contra Oswald. O cavaleiro é rápido demais para ele, e desvia facilmente do ataque antes de chutá-lo para longe. Ele está prestes a golpear Percival, mas então Alan chega e bloqueia sua espada. Ele resmunga que justo quando encontrou o lugar mais pacífico para viver, alguns idiotas vêm perturbá-lo antes de afastar Oswald com um peteleco. O cavaleiro pede para ele se identificar, e Alan diz que revelar seu nome levaria mais tempo que a própria luta. Oswald não tolera o insulto e tenta atacá-lo, mas Alan usa seus olhos mágicos para dissipar seu poder. Ele decide mirar em Noel nesse caso e cria uma corrente invisível entre sua mão e ela. Ele estala os dedos e envia uma chama em sua direção, mas Alan a corta. Oswald fica chocado porque Alan consegue ver através de sua habilidade, mas ele grita que a luta não acabou. Ele saca a espada e avança furiosamente, mas Alan aparece instantaneamente atrás dele. Antes de aplicar seu castigo, ele pergunta ao cavaleiro por que estava tentando matar os dois garotos. Ele responde que não precisa de motivo para matar demônios e ataca Alan, que desvia e o contra-ataca, encerrando a batalha rapidamente. Mais tarde, Lisa cura Phil e ele vai brincar com as crianças demônio que agora são seus amigos. Lisa então diz a Alan que ficou muito feliz quando ele salvou as crianças demônio. Ela fala sobre como as crianças nascem sem pecado, não importa a raça, e ele a agradece por suas palavras gentis. Enquanto isso, Lowly verifica Oswald inconsciente e Noel se pergunta o que devem fazer agora. Ela acredita que derrotar um cavaleiro é como declarar guerra ao Império, e Alan comenta que Rina os repreenderá como uma velha avó quando souber disso. Coincidentemente, Rina chega bem na hora e todos entram em pânico enquanto tentam explicar a situação a ela. Ela suspira antes de dar uma bronca em Alan, exatamente como ele previu, e então diz que vai lidar com as consequências. Ela também tem boas notícias para todos, pois as estradas que saem da cidade foram finalmente reabertas. Ela diz a todos para irem para casa rapidamente, mas Alan parece surpreso com essa notícia. Mais tarde, Percival se despede de Noel, perguntando se ela tem certeza de que não quer viver na floresta com o resto dos elfos. Ela responde que há muito que não sabe sobre ser uma governante. Noel diz que se continuar viajando com seus amigos, verá o mundo e se tornará mais adequada para ser uma governante. Percival diz que eles sempre a esperarão, e então Noel e amigos acenam para todos, prometendo voltar. No entanto, mal sabem eles do problema que assola Rina agora. Ela foi presa sob suspeita de assassinar o imperador por causa de um acordo que fez com Lizard para garantir a segurança de Alan. Logo, Alan carrega todos os itens necessários para a viagem de volta para casa em uma carroça. E Noel faz um escândalo porque queria visitar mais forjas de ferreiros. Ela está determinada a voltar e passar um mês inteiro olhando forjas anãs. Enquanto isso, Alan percebe que Lisa está um pouco cabisbaixa porque não conseguiram se despedir direito de Rina. Alan concorda dizendo que saíram da casa dela com tanta pressa que nem tiveram a chance de vê-la. Lisa quer agradecê-la por tudo, mas Alan assegura que Rina não é boa em aceitar gratidão de qualquer forma. Ele diz que devem começar a jornada agora, e enquanto todos estão prestes a entrar na carruagem, alguém pede para pararem. Eles se viram e encontram um garoto ruivo que nunca viram antes, e ele pede que ajudem sua irmã mais velha. Lisa se vira para Alan e ele reclama que estavam prestes a deixar este império antes de se meterem em mais problemas. Noel pede para ele ao menos ouvir o garoto, pois pode ser possível resolver o problema dele rapidamente. Lowly também pensa o mesmo, e Alan não tem escolha a não ser ouvir o garoto. Ele primeiro se apresenta como Curtis, o irmão mais novo de Rina, deixando todos em... Logo, eles vão para uma estalagem, onde Alan pede a Curtis para explicar o que ele quis dizer com salvar Rina.
Ele revela que sua irmã mais velha foi detida pelos Cavaleiros Lobo Negro sob a acusação de assassinar o Imperador. Agora, ela está sendo levada para a capital para que sua punição seja decidida, e provavelmente será executada. Ninguém consegue acreditar nessa notícia e diz que Hina jamais faria algo assim. Curtis concorda, dizendo que a acusação deve ser falsa. Noel declara que eles irão provar a inocência de Hina imediatamente, mas Curtis acredita que não será possível. Mesmo que encontrem provas, elas serão suprimidas no final. Noel pede para ele explicar, e ele responde que Hina é odiada por uma facção de nobres e da realeza, porque ela é simplesmente brilhante demais e todos têm inveja dela. Não só isso, Hina é tão destemida que criticou e zombou dos princípios errados do Império sem se preocupar com nada. Alan concorda, afirmando que Hina certamente deve ter feito muitos inimigos. Curtis diz que deve ser um complô de um de seus inimigos, mas ele sabe que é impotente demais para ajudá-la. Alan pergunta se eles não têm parentes ou amigos para ajudá-los. E Curtis responde que ele e sua irmã estão isolados, até mesmo entre a própria família. Isso de repente lembra Lisa que Hina uma vez lhes disse que era filha única e que seus pais já haviam morrido há muito tempo. Ela fica desconfiada, mas não diz nada imediatamente. Enquanto isso, Alan pede a Curtis um tempo para pensar, porque seu pedido é bastante avassalador. Ele não pode recusar isso, e diz que só quer salvar sua irmã mais velha, a quem ama mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mais tarde, Alan está sentado sozinho, pensando na situação quando Lisa e as garotas se aproximam para falar sobre Curtis. O próprio Alan está desconfiado do garoto que apareceu com um pedido que eles não podiam recusar justo quando estavam prestes a deixar a cidade. Ele também sabe que Hina não tem irmão mais novo, e Noel só se lembra disso depois de ser lembrada. Ela também aponta que nunca conheceram Curtis antes, então é estranho que ele saiba que são amigos de Hina. No entanto, Alan pode confirmar que Hina foi presa pelos Cavaleiros Lobo Negro. Ele acabou de usar seus olhos divinos para verificar como ela estava, e descobriu que ela estava sendo levada para a capital em uma carroça. As garotas agora estão confusas se Curtis é realmente irmão de Hina, e Alan diz que o melhor a fazer agora é ir ao cerne da questão e resolvê-la a partir dali. Lisa teme que seja uma armadilha, mas Alan diz a ela que vai dar um jeito. Enquanto isso, Hina está sendo transportada com as mãos e os pés algemados. Ela pergunta a Lisette se não poderia tornar sua viagem um pouco mais confortável, e ela lhe diz que este é o protocolo padrão. Hina diz a ela que não pode escapar, e Lisette responde que sempre há um elemento de incerteza sobre ela. Ela afirma que se Hina escapar, ela terá que ser executada em seu lugar. Hina desiste e se deita, perguntando a Lisette se ela realmente cumpriu sua promessa. Ela responde que sim, com certeza. Ela afirma que agora está presa como a assassina do Imperador. Alan e seus amigos não importam em nada. Hina, no entanto, não confia totalmente nela e declara que se algo acontecer aos seus amigos, ela matará todos os responsáveis por isso por todos os meios possíveis. Enquanto isso, Curtis esperava por Alan e amigos com um cavaleiro corpulento e uma carruagem elegante. Assim que Alan chega, ele pergunta sobre o cavaleiro, e Curtis diz que ele é seu guarda e cocheiro. Ele os assegura de que o cavaleiro é alguém em quem confia. Mas as garotas não confiam, e dizem a Alan para protegê-las se algo acontecer. Elas entram na carruagem elegante e partem para a capital, mas Noel e Lisa não conseguem parar de ser excessivamente cautelosas. Curtis percebe isso e pergunta se algo está errado, e elas ficam nervosas, então começam a falar sobre como a carruagem dele é bonita. Alan já estava farto de esconder suas dúvidas, e pergunta a Curtis se ele realmente é o irmão mais novo de Hina. Noel também exige uma resposta dele, e Curtis age como se estivesse magoado ao dizer que é justo que eles desconfiem. Ele então diz que é de uma família secundária e que Hina é, na verdade, sua prima. Ele fala sobre como Hina sempre se comportou como sua verdadeira irmã, e o quanto ele a adorava. Curtis diz que era um garoto sem talento e fraco, então todos o ignoravam, e Hina foi a única gentil com ele. Ele se lembra de como foi deixado sozinho e machucado em uma festa, e ela veio ajudá-lo. Eles se tornaram mais próximos desde então, mas seus pais odiavam Hina, então o afastaram dela. Curtis diz que observou Hina de longe a vida toda, e coincidentemente viu Alan e seus amigos encontrando sua prima, então soube que eram amigos dela. Curtis diz que só pôde assistir impotente quando os Cavaleiros Lobo Negro levaram Hina, porque ele é um covarde. Suas palavras comovem a todos, e Lisa diz a ele que não é um covarde, pois ousou procurá-los para pedir ajuda. Noel também se desculpa por duvidar dele, mas Alan e Lowly não dizem nada em particular. Curtis então pergunta a Alan sobre seu relacionamento com Hina, e ele responde que são apenas amigos. Curtis diz que eles parecem se dar muito bem, e Lisa concorda, dizendo que ambos parecem vibrar na mesma frequência, como se conhecessem há décadas. Lowly pergunta se eles são casados, e Lisa fica chocada ao ouvir isso. Alan pede para ela ao menos pensar nas coisas racionalmente antes de se chocar, mas ela começa a perturbá-lo. Vendo as travessuras deles, Curtis apenas ri, dizendo que não sabia que sua prima tinha amigos tão bons. Por outro lado, os cavaleiros fizeram uma pausa à noite, e Hina encoraja Lizzie a descansar também, prometendo dormir pacificamente em seu banco. Ela responde que suas ordens são para não tirar os olhos da culpada por nenhum minuto, e Hina diz a ela para fazer o seu melhor. Ela então pergunta a Elisite o que aconteceu com Oswald,
o homem que atacou a Floresta dos Elfos, e ela responde que ele foi perdoado por sua ação porque eles tiveram sucesso em seu objetivo principal. Hina não fica feliz em ouvir isso, e então comenta que o Império está cheio de gente de merda, como aqueles que a incriminaram por assassinar o Imperador. Lisette diz que a culpa é dela por fazer inimigos demais. Hina não se importa, pois Alan está seguro por causa dela. Enquanto isso, o grupo de Alan é forçado a interromper a jornada porque os portões para sair da cidade em questão foram fechados. Curtis diz que a culpa é dele, pois sugeriu parar nesta cidade para reabastecer os suprimentos. Todos tentam convencê-lo de que não é culpa dele, e então começam a se perguntar por que a cidade foi bloqueada tão de repente. Eles se perguntam se os portões estão trancados porque os cavaleiros os estão procurando. Mas, em vez de fazer suposições, Alan acredita que devem tentar reunir informações primeiro. Ele decide ir à Guilda dos Aventureiros primeiro, mas Curtis sugere que Lowly e Noel fiquem para trás porque são de raças exóticas e atrairão muita atenção. Elas ficam chateadas e Curtis se oferece para levá-las a uma estalagem. Enquanto as duas não estão felizes com isso, Lisa de repente cora ao perceber que ficará sozinha com Alan. Ela está realmente animada e até esquece seu senso de direção por causa disso. Eventualmente, eles chegam à Guilda dos Aventureiros e descobrem que a atmosfera está bastante tensa ali. Lisa se pergunta se deveriam voltar mais tarde, mas Alan a assegura de que está tudo bem. Por outro lado, Curtis entrega a Noel a chave do quarto dela, e ela pergunta se ficar em uma estalagem é seguro, pois os Cavaleiros Lobo Negro podem encontrá-los facilmente ali. Ele a assegura de que esta estalagem é realmente segura e confiável, e mesmo que os Cavaleiros Lobo Negro os encontrem, seu guarda é forte o suficiente para defendê-los. Lowly sente vibrações familiares do homem, e ela se aproxima para perguntar se já se encontraram antes. Ele balança a cabeça nervosamente para negar, mas então ela começa a bater em sua armadura. Noel a arrasta para longe, pedindo para não incomodar o cavaleiro. No entanto, ela sente que o cavaleiro deveria tirar o capacete e ficar à vontade quando estão lá dentro. Curtis intervém e explica que o cavaleiro é tímido e não mostra o rosto a estranhos, mas Noel agora está desconfiada. De volta à guilda, Alan não conseguiu encontrar uma saída da cidade. Mas Lisa descobriu que os Cavaleiros Lobo Negro estão procurando por um grupo de 6 pessoas que vieram da cidade fronteiriça. Alan tem certeza de que os cavaleiros os estão procurando e decide voltar para seus amigos. Nesse momento, as portas da guilda são abertas com força e uma das Cavaleiras Lobo Negro entra. Ela pede a todos que permaneçam em seus lugares. Algumas pessoas não estão felizes com os cavaleiros invadindo a guilda assim, mas a cavaleira lhes diz que se a desafiarem, ela os matará sem dar chance de se explicarem. Depois de ver que ninguém ousa ser rebelde, ela explica que estão procurando por um grupo de 6 pessoas que vieram da cidade fronteiriça. Ela afirma não ter informações sobre suas raças ou descrições, mas alega que são rebeldes tentando lançar o Império no caos. Os aventureiros respondem que não tem motivo para ajudar o Império, e a cavaleira joga uma bolsa contendo moedas de ouro na mesa. Ela afirma que qualquer um com informações confiáveis será recompensado com 100 moedas de ouro, não importa quão pequena seja a informação. Os aventureiros não estão dispostos a perder essa chance de ouro, e começam a delatar Alan e Lisa, que são estranhos procurando uma saída da cidade. No entanto, ao apontarem para eles, descobrem que já se foram. A cavaleira corre para fora e os avista fugindo. Ela começa a persegui-los, gritando para pararem, e Lisa quer obedecer à lei e enfrentá-la. No entanto, Alan diz que eles podem simplesmente fingir que não sabiam que ela estava falando deles. Ele então de repente pega Lisa nos braços e salta para longe, e a cavaleira é forçada a parar quando esbarra em uma criança que começa a chorar. Ela começa a curar o garoto, dando a Alan e Lisa a chance de escapar em segurança. Eles se perguntam o que fazer agora, quando de repente uma enorme explosão ocorre a alguma distância deles. Alan percebe que a explosão aconteceu na direção da estalagem onde Noel e os outros estão hospedados, então ele corre rapidamente em direção a eles. Eles descobrem que a estalagem virou escombros por causa da explosão e à frente deles, Oswald está de pé segurando Noel e Lowly inconscientes. Alan e Lisa ficam chocados ao vê-lo ali, e Oswald declara que vai se vingar de Alan pelo que ele fez na Floresta Élfica. Alan saca sua espada contra Oswald, enquanto Lisa percebe que Curtis está preso sob os escombros. Ela tenta correr em direção a ele para ajudá-lo, mas Oswald diz a ela para ficar onde está. Ele declara que este é o palco para seu confronto com Alan, e não quer nenhuma interferência. Oswald comenta que Alan parece bastante calmo e pergunta se ele não se importa com essas garotas de jeito nenhum. Ele levanta Lowly, e Lisa implora para ele parar. Oswald age com arrogância, perguntando se eles percebem qual deles é superior agora. Em troca, Alan lhe faz uma pergunta simples. Ele pergunta a Oswald se ele consegue estrangular as garotas antes que sua cabeça seja arrancada. O idiota diz que está ofendido com a pergunta e, para provar que está em vantagem, tenta ferir Lowly, mas então, de repente, seu braço é cortado limpo. Ele começa a gritar quando a percepção da lesão o atinge, e solta as duas garotas enquanto rola no chão. Alan se aproxima dele e diz que tem muitas perguntas para ele, então ele deve ficar quieto primeiro. No entanto, Oswald começa a rir. Ele se levanta e admite que sempre soube que não conseguiria vencer Alan, mas esse não era seu objetivo de qualquer forma.
Alan está confuso agora, então ele usa seus olhos mágicos para ver o que está acontecendo, e Oswald explica para ele para facilitar as coisas. Ele diz que lançou sua magia de explosão em Noel, Lowly e em todas as outras pessoas feridas nos escombros. Ele ri, dizendo que com apenas um estalar de dedos pode explodi-los em pedacinhos. Ele nem se importa que vai morrer depois disso, porque ver o olhar de desespero no rosto de Alan valerá a pena. Oswald o provoca e o desafia a cortar a conexão de seu feitiço com todos, assim como fez na Floresta dos Elfos. Ele está confiante de que Alan não pode salvar a todos, não importa o quanto tente. Oswald diz a ele para fazer uma escolha, e Alan apenas o encara com olhos desprovidos de qualquer emoção além da raiva. Ele começa a recordar um incidente de sua vida passada como herói. Um dia, alguns monstros atacaram uma vila e mataram todos lá. O único sobrevivente era um garoto, que só conseguia chorar e orar por ajuda. Um monstro o encontrou, e o garoto tinha certeza de que ia morrer. No entanto, Alan chegou bem na hora e deu cabo rapidamente de todos os monstros em seu caminho antes de ir em direção ao garoto. Ele esfaqueou o monstro no peito e então se aproximou do garoto, dizendo gentilmente que estava tudo bem agora. Alan estendeu a mão, mas o garoto começou a rastejar para longe dele com medo, jogando pedras e chamando-o de monstro. Essas palavras atordoaram Alan, e foram elas que o fizeram detestar a responsabilidade de ser um herói. Agora, ele pensa que não é mais um herói, então não tem obrigação de salvar as pessoas que não conhece. Ele pensa que sua prioridade deveria ser salvar a vida de seus amigos, mas afinal, não pode abandonar as pessoas. Oswald estala os dedos para ativar sua magia, mas Alan usa sua técnica especial exatamente ao mesmo tempo, fazendo o tempo passar lentamente para ele. Ele vê o fogo dos dedos de Oswald viajando para todos através das conexões. Ele as corta uma por uma, salvando a todos de serem explodidos, e até resgata uma mulher que estava presa sob os escombros enquanto fazia isso. Oswald fica horrorizado que ninguém esteja explodindo e continua estalando os dedos repetidamente. Alan coloca sua espada em seu pescoço e pergunta se ele tem alguma última palavra. Oswald apenas o chama de monstro, e Alan se prepara para brandir sua espada quando, de repente, uma cavaleira chega e pede para ele parar. Alan diz a ela para não se intrometer, e ela declara que Oswald cometeu o pecado imperdoável de atacar pessoas inocentes, e precisa ser severamente punido por isso. No entanto, ela afirma que a Ordem dos Cavaleiros Lobo Negro deveria puni-lo. Alan diz que não pode confiar nas palavras de uma Cavaleira Lobo Negro. A Cavaleira admite que suas dúvidas são justificadas, mas ela promete que pessoalmente garantirá que Oswald seja punido. A Cavaleira se apresenta como Célia, a vice-capitã dos Cavaleiros Lobo Negro, e jura por sua honra que Oswald será levado à justiça. Alan decide confiar nela e guardar a espada. Depois eles se abrigam em outra estalagem, e Lisa volta após verificar os amigos para dizer a Alan que todos estão bem. Ela diz que a cidade não está mais bloqueada, então podem ir à capital amanhã. Mas Alan duvida. Ele pensa que se os Cavaleiros do Lobo Negro os procuravam, estão recuando muito facilmente. Isso também faz Lisa questionar quem está no comando dos Cavaleiros. Já que o Imperador foi assassinado, eles devem estar agindo sob as ordens de alguém que o representa. Por outro lado, Cilia e seus cavaleiros entram na floresta, onde ela contata Lisette e a informa que suspenderam o bloqueio da cidade conforme a ordem do chefe deles. Cilia então pede permissão para executar Oswald, mas Lisette diz que o chefe deles vai lidar pessoalmente com o assunto agora. De repente, uma fumaça preta o cerca e o prende, e Oswald apenas ri. A fumaça toma a forma de uma boca gigante, e Oswald diz ao chefe, através dela, que se recusa a ser seu cão. A boca de fumaça escura o engole, e então mostra seus 3 olhos para Célia e os outros. Enquanto isso, Lisette levou Rina para um quarto seguro num castelo. Ela planeja sair e pergunta a Ina se ela quer algo. Rina diz que seria bom se ela pudesse lhe fornecer alguns livros. No dia seguinte, Alan e seu grupo chegam à capital, onde descobrem que precisam de uma permissão para entrar na cidade ou serão presos. Noel sugere que peguem um passe, mas Alan diz que é quase impossível. Ele aponta que Noel e Lolly são de raças exóticas. Lisa é uma ex-princesa, enquanto ele é o mais suspeito de todos. Lisa está pensando numa solução, e parece que ela já encontrou algo. Ela diz que vão cavar um túnel para entrar na capital, e todos desejam não ter ouvido isso. No entanto, Curtis diz que é uma ideia brilhante, pois a capital tem muitos túneis subterrâneos secretos. Alan fica curioso e pede para ele explicar em detalhes. Curtis diz que a capital tem muitos túneis de fuga subterrâneos, e só a família imperial sabe onde eles ficam. Ele diz que será arriscado se o grupo todo for por essa rota. Então ele e seu guarda irão pelo portão principal, enquanto Alan e as garotas procuram um túnel secreto, e finalmente encontram um tarde da noite. Eles entram e descobrem que é um lugar assustador e em ruínas. Pensam que não deve ser usado há décadas, mas de repente, Alan avista alguém com seus olhos mágicos. 2 cavaleiros estão vindo na direção deles, e eles de alguma forma escondem sua presença usando as habilidades de Lowly. Eles retomam a jornada depois, imaginando o que os Cavaleiros do Lobo Negro estão fazendo ali. Noel teme que Curtis tenha sido pego e os entregado. Alan, porém, pensa que pode ser algo mais problemático. Nesse instante, Lisette chega, empunhando arco e flecha, e não vendo ninguém à frente, atira uma flecha.
Alan a pega, desfazendo sua invisibilidade, e Lisette diz que o esperava. Alan pergunta como ela o viu, e ela responde que o poder de Loli não apaga a presença, só os torna invisíveis, e ela podia saber a localização pelos batimentos cardíacos. Ela atira outra flecha que passa zunindo por Loli, forçando-a a desfazer a invisibilidade. Lisette diz que não quer matar as garotas, pois seu assunto é apenas com Alan. Ele diz a Lisa e aos outros para irem em frente sem ele, mas eles insistem em ficar. Alan diz que não está confiante de que pode vencer Lisette enquanto os protege, e as garotas avançam relutantemente. Assim que ficam sozinhos, Alan e Lisette sacam suas espadas. Lisette imediatamente avança contra ele, movendo-se com tanta velocidade que Alan mal consegue manter os olhos nela. Ela pula usando as paredes como apoio e continua lançando ataques que ele só consegue bloquear. Alan pergunta por que ela não está tentando matá-lo de verdade, e sugere que ela pode querer ele vivo por algum motivo. Ela o empurra para trás, dizendo para não falar bobagens, e então avança novamente. No entanto, ela se lembra da ameaça de Hina de que a mataria se algo acontecesse com seus amigos. Lisette hesita por causa disso, e Alan defende o ataque dela facilmente. De repente, a caverna começa a tremer e desabar. Lisette afirma que não sabia de nada, e Alan diz que parece que ambos serão enterrados vivos ali. Por outro lado, Lisa e os outros chegam a Curtis em seu esconderijo, e ele fica chocado ao saber que Alan está lutando contra os Cavaleiros do Lobo Negro que os emboscaram. Eles saem ao ouvir o som de uma explosão e descobrem que uma pequena fortaleza está em chamas na direção das cavernas subterrâneas. Lisa se preocupa que Alan possa ter se machucado, mas isso provoca um pequeno sorriso no rosto de Curtis. Lisa chora, chamando o nome de Alan, e de repente ele aparece atrás dela, perguntando se ela o chamou. Lisa não consegue acreditar nos próprios olhos ao vê-lo são e salvo e corre para abraçá-lo. Noel e Loli dizem para eles arrumarem um quarto, enquanto Curtis apenas os observa de seu lugar. Alan pergunta se algo está errado, notando que ele parece chocado. Curtis finge que está bem, mas sua atuação já está desmoronando. Alan pergunta sobre o próximo passo para resgatar Hina, e ele nervosamente diz que ainda não pensou em nada, então eles deveriam apenas descansar esta noite. As garotas aceitam a oferta, enquanto Alan sai dizendo a Curtis que tem um recado para fazer. Enquanto isso, Hina está trancada em seu quarto lendo a história de heróis do passado, quando de repente Alan aparece na frente dela. Ela fica chocada ao vê-lo e gagueja ao perguntar como ele pode estar ali. Alan diz que ouviu que ela foi incriminada pelo assassinato do imperador, então ele apenas se teletransportou para o quarto dela, sozinho, para encontrá-la. Hina pede para ele não dizer que está ali para salvá-la, mas ele diz exatamente isso. Hina fica um pouco desapontada com ele. Ela diz que ele é meio bobo se pensou que ela seria executada. Ela afirma que como as acusações contra ela são falsas, não serão provadas no tribunal. Além disso, como ela é a chefe de uma família marquesa, os poderes imperiais não podem se dar ao luxo de matá-la, então lidarão com as coisas discretamente. Alan aceita que pode ter tirado conclusões precipitadas e Hina o provoca, perguntando se ele estava preocupado com ela. Ele admite que sim, fazendo-a corar. Ela de repente fica sombria e diz a Alan para ir embora, pois não precisa da ajuda dele. Ele obedece e se teletransporta, mas então Hina fica ainda mais deprimida, pensando no que ela está fazendo. Na manhã seguinte, Alan parece estar perdido em pensamentos, e nem consegue reagir direito quando Curtis lhe diz que Hina foi acusada de se aliar ao reino deles para prejudicar o Império. Curtis diz que se Alan salvar Hina, isso fortalecerá a acusação e uma guerra virá. Alan pergunta se ele quer que voltem ao reino deles imediatamente, e ele diz que é a única escolha agindo triste. As garotas não querem abandonar a amiga, mas Curtis diz que ninguém se importa mais com a irmã mais velha do que ele, e promete que encontrará um jeito de salvá-la. Alan se levanta e diz aos amigos que devem ir, sem saber que Hina foi presa. Enquanto está trancada, ela ouve uma voz familiar vindo da escuridão, e então vê um rosto ali. A escuridão assustadora diminui, revelando que Curtis está ali, e Hina surta ao vê-lo. Ela pergunta como ele pode estar ali, enquanto ele apenas ri como um louco. Hina diz que tem muitas perguntas a fazer, mas primeiro ela quer saber para quem Curtis está trabalhando. Ele afirma ser o mentor por trás de tudo, mas Hina se recusa a acreditar que uma pessoa tão inútil e incompetente como ele possa ter armado tudo isso sozinho. Ele diz que mudou e manifesta uma esfera escura da mão. Hina não acredita, pois essa era a autoridade para controlar os Cavaleiros do Lobo Negro, que só é passada aos membros da família imperial. Ela teme que Curtis os tenha matado para obter esse poder, mas ele responde que apenas os ameaçou um pouco, e eles fugiram como os covardes que são. Hina pergunta com raiva qual é o objetivo final dele, e por que ele a culpou pelo assassinato. Curtis diz que quer se tornar o imperador legítimo, mas ninguém o reconhecerá, já que sua mãe era uma mera camponesa. Hina também sabe disso, e ela também sabe que Curtis quer ascender de filho de uma família secundária a membro de uma família principal casando-se com ela. Dessa forma, ele será legitimamente aceito por outros nobres. Curtis comenta que ela é muito perspicaz e a convida para governar o Império com ele. Hina, no entanto, fica furiosa com esse plano estúpido que envolve uma relação tipo Sweet Home Alabama.
Ela ataca Curtis, chamando-o de estúpido, e ele se encolhe ao ouvir isso, mas diz que isso é para Hina também. Ele diz que se ela se tornar imperatriz, poderá punir todas as pessoas que a perseguiram no passado. Hina responde que ela só olha para o futuro, então não tem desejo de vingança. Ela diz ao nervoso Curtis para fazer o que quiser sozinho e então vai para a cama. Ele tenta convencê-la e age como se realmente se importasse, mas ela simplesmente vira as costas para ele. Ele fica furioso e diz para ela pensar um pouco, porque ele não vai aceitar um não como resposta. Ele vai embora com isso e Hina também está magoada e com raiva. Lá fora, Curtis encontra Lisette, que está guardando a entrada da cela. Ele conversa um pouco com ela sobre o túnel subterrâneo que desabou e quase a enterrou viva. Ela responde que está completamente bem e pede desculpas por deixar Alan escapar. Curtis diz para ela não se preocupar com isso, porque ele tem certeza de que Alan deixou o Império e nunca mais voltará. Por outro lado, Alan e as garotas estão saindo da capital. O clima na carruagem está muito sombrio, com todos perdidos em pensamentos, e Noel não aguenta mais. Ela começa a gritar, perguntando se planejam ficar em silêncio e estranhos o caminho todo. Alan responde que não há nada para conversar mesmo, e Noel diz que ela tem algo. Ela afirma que não vai reclamar de uma decisão que Alan tomou porque confia nele, mas ela ainda está preocupada com Hina. Lisa se pergunta se Hina consegue lidar com a situação sozinha, e Alan diz que ela lhe disse que sim quando o mandou embora. Todos ficam surpresos com isso, e perguntam quando ele encontrou Hina. Ele não diz nada, e Noel também para de importuná-lo. Alan então diz que deveriam aliviar o clima fazendo uma pausa, e pede ao cavaleiro que dirige a carruagem para parar em um lugar com uma bela vista. De volta à prisão, Lisette visita Hina com um livro que ela estava lendo antes. Ela se desculpa por tê-la jogado nesta cela minúscula, mas Hina diz que não é culpa dela. Lisette com isso, e então Hina pega o livro sobre os heróis. Ela se lembra de como sempre amou histórias de heróis, mesmo em sua vida passada. Ela tinha os heróis em alta estima porque eles lutam constantemente pelos outros sem desejo de recompensa e superam os maiores desafios que a vida pode lhes lançar. No entanto, a morte prematura dos heróis após completarem sua missão a entristecia profundamente. Por isso, quando Alan foi escolhido como herói, ela fez o possível para guiá-lo e garantir que ele sobrevivesse aos obstáculos que enfrentava. No final, nem isso mudou o destino dele, e ele morreu como os heróis das histórias. É por isso que ela não quer que Alan haja como um herói e se sacrifique desta vez. No dia seguinte, Curtis visita a cela dela novamente, perguntando se ela está pronta para trabalhar com ele agora. Hina diz que está fora de questão, e ele diz que ela será executada se não trabalhar com ele. Hina o lembra que foi ele quem armou tudo. Ela diz que preferiria morrer a se casar com ele. Ele ameaça enviar um assassino para matar Ellen e queimar a floresta dos elfos, mas ela diz que morderá a língua e morrerá antes que ele possa fazer isso. Curtis perde a cabeça com isso, e vendo que não consegue convencer Hina, ele a soca. Ela cai no chão e ele começa a chutá-la para desabafar sua raiva. Ele de repente para e começa a se desculpar, dizendo que não queria fazer isso, e então foge. Ele tem um ataque de raiva em seu quarto, quebrando tudo porque as coisas não estão saindo como ele quer. De repente, um ar sombrio o cerca, e ele decide mudar a forma como faz as coisas. Por outro lado, Alan e seu grupo pararam em uma cidade para reabastecer seus suprimentos. Noel e Lowly compram tudo o que precisam, mas então Alan as envia para outro recado. Aquilo foi apenas um truque para afastá-las. Porque ele podia sentir que Lisa queria falar com ele, ela diz a ele que deveriam voltar à capital e resgatar Hina, mesmo que suas ações possam piorar as coisas. Ela afirma que mesmo que Hina não queira ser resgatada, ela quer ser egoísta desta vez e salvá-la. As palavras dela atordoam Alan e então, de repente, a Cavaleira da Noite chega por trás dele, dizendo que se ele quer salvar alguém, deve fazê-lo sem pensar em mais nada. A voz da Cavaleira soa familiar, e tanto Alan quanto Lisa parecem reconhecê-la. Na prisão, Curtis se aproxima de Hina novamente, e quando ela se recusa a falar com ele, ele tenta forçá-la. No entanto, ele percebe o desgosto dela com essa ação e recua. Ele é subitamente consumido pelo mal e duas mãos escuras se manifestam sobre ele, que ele usa para estrangular Hina. Ele ri como um maníaco, dizendo que a fará pertencer a ele, mesmo que precise matá-la para isso. De repente, as mãos escuras são cortadas e Alan está ali com a Cavaleira. Curtis fica furioso ao vê-lo, e ainda mais com a Cavaleira, que remove o capacete para revelar que é Celia. Curtis diz que ela o traiu e ela responde que serve ao Império e não a um tirano teimoso como ele. A verdade é que Curtis desejava apenas Hina, e não tinha intenções de se tornar imperador. No passado, ele fez um pacto com um demônio para realizar seus desejos. O demônio usou seu poder e trouxe a cabeça decepada do imperador instantaneamente, assustando Curtis. No entanto, o demônio disse a ele que, se quisesse ter Hina, ele mesmo deveria se tornar o imperador. Curtis ainda pensava que era impossível para um forasteiro como ele ser aceito como membro da família imperial, muito menos como o próprio imperador. O demônio então lhe ofereceu o poder para derrubar tudo, e Curtis aceitou. A magia negra do demônio o cercou e roubou seus sentidos, lançando-o numa fúria assassina. Ele atacou o demônio com uma faca de frutas e o esfaqueou repetidamente como um maníaco. O demônio apenas riu disso, e então seu corpo se desintegrou em energia e entrou em Curtis, transformando-o em seu fantoche.
Agora, o demônio toma seu corpo novamente, e as mãos de escuridão que Alan acabou de cortar começam a se regenerar. Ele libera seu poder total, devastando as paredes da prisão e derrubando-as. Ele ataca com os braços escuros, mas Celia e Alan conseguem cortá-los. Ele lança um ataque surpresa em Alan, que desvia, mas o ataque atinge Celia e estilhaça sua armadura. Ela cai no chão e Hina corre instantaneamente para o lado dela. Curtis então ataca Alan, que apenas defende seus ataques antes de golpeá-lo e mandá-lo pelos ares. Curtis perde seu poder e pergunta a Alan por que ele veio ali para arruinar seu plano que estava indo tão bem. Alan o chama de tolo por pensar que seu plano estava indo bem, e então pergunta sobre seu verdadeiro objetivo. Curtis diz que só quer ser o imperador, e Alan pergunta por que ele tentou matá-lo então, porque isso não o ajudaria a se tornar imperador. Curtis luta para encontrar uma resposta e Alan revela que o trono do imperador não significa nada para ele, porque tudo o que ele quer é Hina. Curtis grita que ele está errado, então Alan apenas pergunta por que ele quer ser o imperador. Ele fica confuso ao tentar responder, e Alan comenta que o poder do demônio parece tê-lo consumido, pois ele estava usando seu poder para machucar a pessoa de quem mais se importa. Ao perceber o que estava tentando fazer com Hina antes, Curtis tem um colapso mental. Celia leva Hina embora, mas ouvir Curtis chorar a lembra da infância deles. Ela vai confortá-lo, mas de repente, Curtis surta e diz que Hina não está aceitando os sentimentos dele por causa de Alan. Ele a agarra com seus poderes sombrios e promete matar Alan, e então conquistar o coração dela. Alan diz a Curtis para largar esse poder, mas ele já foi longe demais. O poder demoníaco o domina, distorcendo suas feições físicas. Ele declara que terá Hina, o Império e o mundo inteiro. Alan e Celia atacam Curtis, que lança uma explosão de seu poder sombrio contra eles. Eles estão sendo empurrados para trás por seu poder quando de repente Lizita chega ali, e num piscar de olhos ela corta todos os braços de energia escura. Todos ficam chocados ao vê-la ali, e ela explica que deve uma a Alan. Curtis pergunta o que ela está fazendo, e ela responde que suprimiu o desejo de matá-lo por muito tempo, e agora é a chance para isso. Curtis declara que matará a todos, e a energia escura se prende ao seu corpo, transformando-o num Venom de loja barata. Ele ataca Alan com todo o seu poder, mas ele apenas pula para desviar do ataque, e então o dispersa com um único golpe de sua espada. Curtis enlouquece e então Alan avança em sua direção com um movimento especial. Ele o apunhala no peito e então sua espada começa a brilhar intensamente. Alan se encontra na mente subconsciente de Curtis, que está curioso sobre ele e seu poder. Curtis diz que pode facilmente conquistar o mundo inteiro com seu poder, mas Alan responde que ele só quer viver em paz. Curtis diz que se tivesse um poder como o dele, todos o reconheceriam, e talvez até Hina gostasse dele. Com isso, Alan retorna à realidade, onde Curtis desapareceu junto com o poder sombrio. Hina corre até ele para agradecê-lo, mas ela luta para encontrar as palavras certas. Ela então o repreende, perguntando por que ele tinha que vir ali quando ela disse para ele deixá-la em paz. Lisette se desculpa por interromper o momento emocionante deles e os aconselha a sair dali rapidamente antes que as coisas se compliquem. Logo, o fato de Curtis ter conspirado com um demônio para matar o imperador é esquecido, e Hina é executada e sua família nobre é destruída. Bem, essa é apenas a história de fachada que eles estão usando. Hina está com Alan e seus amigos, e eles estão muito felizes em tê-la de volta. Eles saem para um piquenique onde Hina pergunta a Alan por que ele veio salvá-la. Ele responde que fez isso porque quis, e Hina cora. Nesse instante, Lisa os chama para comer e Alan corre em direção a ela. Hina olha para ele e para o resto de seus amigos, e então pensa que Alan é realmente o herói de todos. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir este anime novinho em folha sobre um perdedor que reencarna como um príncipe com habilidades divinas.